Repórter CBN. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. O ministro Edson Fachin, do TSE, autorizou o governo federal a divulgar no rádio e na TV a campanha sobre prevenção da varíola dos macacos. Ele atendeu a um pedido do Ministério das Comunicações. O governo pediu que a campanha não tivesse data para acabar. Fachin, no entanto, limitou a veiculação das peças a este mês. Propagandas institucionais são proibidas a menos de 3 meses das eleições, mas existem exceções na lei, como o interesse público, que foi o entendimento do ministro para liberar a ação. O total de focos de queimadas nos primeiros 15 dias de agosto no Amazonas já supera os dados de todos os outros meses de 2022. No período, foram pouco mais de 2.000 ocorrências. O número ultrapassou o resultado de julho, que até então era o mês do ano com o maior registro de focos de queimadas, 1.428. As informações fazem parte do monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O motorista de aplicativo rendido com 4 passageiros em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, foi localizado e passa bem, segundo o site de notícias G1. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já colheu o depoimento do condutor. Os jovens que estavam no carro continuam desaparecidos. Eles foram abordados a caminho de um shopping por homens armados e encapuzados. A tenista brasileira Bia Haddad estreia hoje no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ela vai enfrentar a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017. Depois do vice-campeonato no WTA 1000 de Toronto, no Canadá, Bia Haddad subiu 8 posições no ranking da Associação de Tênis Feminino e agora aparece no 16º lugar. No horário de Brasília, 9h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Apresentação: Flávio Paradella. Olá, muito bom dia, são 9h32. Começa agora o CBN Campinas desta terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao CBN Campinas. Programa que traz as principais informações de Campinas e região. A gente começa pelo giro da reportagem e a primeira participação é do Felipe Pereira, que traz detalhes aí. Que quase 5.000 doses da vacina pediátrica da Pfizer venceram em Campinas. As vacinas venceram porque as crianças não foram procurar por elas. A Secretaria de Saúde de Campinas reforça que isso é reflexo da baixa adesão à campanha de imunização e diz que não tinha outra opção a não ser descartar as doses da vacina porque elas simplesmente perderam o prazo de validade. Daqui a pouco a gente explica mais sobre isso. Agora o Guilherme Pirangeli, que destaca a problemática UPA São José com uma nova gestão. E essa nova gestão é a mesma que assumiu a UPA Campo Grande no início do ano para gerir o quadro de funcionários da unidade, a Associação Beneficente Cisne, que também assume o quadro de funcionários da UPA São José. A transição teve início ontem e levará 2 semanas. E não causou muita surpresa, tá?
A obra de revitalização da Campos Sales foi adiada. Celina Silveira. ENDEC atrasa início das obras de revitalização da Avenida Campos Sales em mais um semestre, após pressão de comerciantes que temem perder vendas no período de Natal. Agora o Giro Regional, começando pelo Vladimir Catarino, um protesto após a prisão de pai e filho em Americana. Justiça de Americana mantém prisão de pai e filho presos acusados de assalto em bairro nobre da cidade. A família de ambos alega inocência e organizou um protesto pelas ruas da cidade. Já uma operação prendeu 3 em Limeira, Carlos Gomide. Guarda Civil Municipal localiza e apreende 700 quilos de fios de cobre em residência no Inocop. O material foi roubado na noite de sábado de prédio que abrigava a faculdade em Limeira. 3 pessoas foram presas em flagrante. Em Piracicaba, a cidade poderá ter bolsa esportista. O destaque de Rafael Fioravante. Projeto de lei prevê bolsa esportiva de até R$3.000 para atletas de Piracicaba. Texto foi protocolado na Câmara e deve passar agora por análise para então ser encaminhado ao Executivo. E a CBN Campinas segue acompanhando a sabatina com os candidatos ao governo do estado. A partir das 10h30, a CBN terá então a participação do candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E a CBN Campinas entra em rede com a CBN São Paulo. O ex-ministro de Bolsonaro responde às perguntas dos jornalistas da CBN e também dos jornais O Globo e Valor Econômico. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos então com as primeiras informações aqui no CBN Campinas, a Thaís Azevedo que traz esses detalhes pra gente. Muito bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Paradela. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vou começar falando aqui do anel viário Magalhães Teixeira, que tem trânsito fluindo bem, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Quem segue pela rodovia Dom Pedro encontra lentidão somente na chegada à rodovia Anhanguera. No sentido Jacareí, são boas as condições. A rodovia Professor Zeferino Vaz, que antes tinha trânsito intenso, sentido Campinas, ali na chegada à rodovia Dom Pedro, agora tem pistas livres, tanto sentido Campinas quanto sentido Paulínia. Situação parecida pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem boa movimentação nos dois sentidos. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou! DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. Vamos então ao destaque do esporte. A participação de Carlos Cabela. Muito bom dia, Cabela. Bom dia pra você, Paradela. Bom dia a todos do CBN Campinas. Aliás, é uma semana de derby, então o assunto do esporte é o Derby 204. Acontece no próximo sábado, 11 horas da manhã. CBN Campinas já a partir das 10 da manhã, trazendo todas as informações e detalhes a respeito desse confronto entre Ponte Preta e Guarani. Do lado Ponte Pretano, no último suspiro, a Ponte Preta divulga aí a contratação de Bruno Alves para suprir aí a ausência do Everton, que saiu contundido, aliás, passou por cirurgia no tornozelo, e o Bruno Alves estava no Remo, mas ele não apareceu no bid ainda. Mas, Cabela, a janela de transferência não fechou? Fechou. Mas ele rescindiu com o Remo antes do fechamento da janela, ou seja, está livre no mercado. Ele pode ser inscrito a qualquer momento pela equipe da Ponte Preta. Já está em Campinas, Bruno Alves, e deve estar à disposição aí do Hélio dos Anjos para os treinamentos já durante a semana. Outro detalhe do derby são os ingressos. Ingressos a R$10 e R$5 divulgados ontem pela Ponte Preta. Começam a ser vendidos hoje e o presidente Marco Eberlin diz que quer aquele majestoso lotado para esse derby contra o Guarani no próximo sábado. Aliás, hoje já começa a venda de ingressos. Do lado do Guarani, o Guarani na tarde de ontem anunciou a última contratação aí nessa janela de transferência. Trata-se do atacante Edson Carioca, 25 anos. Ele foi emprestado pelo Azures, lá do Paraná, ao Guarani até o fim da temporada, inclusive com opção de compra. É a nova contratação do Guarani, está chegando mais um atacante. São 4 atacantes contratados nessa janela de transferência. É um jogador também desconhecido, vem do Azures, né? Sim. Como veio o Jamerson, né? Exatamente. O Jamerson que está apresentando também um bom futebol. Exatamente. Esse Aliás, pegou a lateral esquerda e deve ficar com ela. Ele não foi bem contra o Grêmio aqui em Campinas. Nos outros jogos, todos os jogos ele foi muito bem. Inclusive nesse último jogo ele seria o melhor em campo.
Ele seria o melhor em campo, na minha opinião, se não fosse as defesas do Kozlinski, que aí não tem concorrência. Concurso, né? Não tem concorrência, sem concorrência. Não tem o que fazer. Ô, Cabela, falando ainda um pouquinho mais sobre o futebol aqui, a gente tem uma semana também decisiva aí por parte de Copa do Brasil, né? Exatamente. É decisiva, Corinthians pega o Atlético Goianiense na quarta-feira, tem uma desvantagem de 2 gols. Nos últimos 5 jogos com o Atlético Goianiense em Itaquera, o Corinthians não fez nenhum gol e precisa fazer pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Essa é o lado corintiano aí desse meio de semana que eu acredito que não deve passar. E aí, crise praticamente instalada de uma vez, né? Exatamente. Aliás, tem um levantamento no GE, comparando o Vitor Pereira com o Silvinho. O Vitor Pereira, em número de jogos, já se igualou ao Silvinho, só tem uma vitória a mais. E lembra que o Silvinho foi muito criticado. Mas muito, desde o início. Ele entrou demitido. Entrou criticado, já entrou demitido, ninguém entendeu aquela contratação, mas os números são muito diferentes, não, né? Exatamente. O São Paulo entra em campo também pela Copa do Brasil durante a semana, né? Mas o São Paulo tem uma vantagem aí contra o América, vai jogar lá em Minas Gerais, mas essa vantagem de 1-0 já leva o São Paulo aí com uma... Aliás, é uma bela vantagem do São Paulo. São Paulo defensivamente é uma equipe muito boa. Não consegue marcar muitos gols, mas defensivamente... O América perde um pênalti, uma cobrança terrível. Exatamente. Né? No primeiro jogo. Exatamente. Impressionante. Bom, são os destaques, a gente vai seguir acompanhando, semana de derby. Exatamente. Lembrando que hoje nós não temos o placar CBN nem o CBN Esportes. Exatamente. Primeira edição, por causa da sabatina que acontece. Ontem tivemos Rodrigo Garcia, hoje Tarcísio de Freitas e amanhã Fernando Haddad, a partir das 10h30, em rede com a CBN São Paulo. E por isso, excepcionalmente, tanto o placar CBN assim como o CBN Esportes Campinas, primeira edição, a gente hoje pela manhã não teremos então essas transmissões porque vai até meio-dia, né? Exatamente. Eu volto a falar de esportes às 2h35 dentro do estúdio, no placar do estúdio CBN, e depois às 4h da segunda edição do CBN Esportes. Exatamente, tá aí Carlos Cabela. Muito obrigado, Cabela. Sempre às ordens. Pessoal que pode mandar mensagens aqui pra gente pelo WhatsApp da CBN Campinas, mande o seu recado. Participação aqui sua é importante. Obrigado, Aparecido. Também aqui agradecendo ao pessoal. O Ronaldo Maggioli já mandou às 8h24 da manhã sua participação. E o WhatsApp é o 19 991869070. CBN Campinas que segue também com sua transmissão ao vivo. E aí não só por áudio, mas também por vídeo. No YouTube aqui da CBN Campinas, o canal da CBN Campinas é o youtube.com/CBN Campinas e também na transmissão pelo Facebook. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pode entrar também em contato com a gente. O programa pode ser menor nesta terça-feira, vai até às 10h30, mas a gente quer sim a sua participação. No YouTube tem o chat. No Facebook, aí você manda pelos comentários. Agradecendo a todos que entram em contato com a gente. Lembrando, o CBN não para aí nessas redes sociais. Tem Instagram, tem Twitter e você pode acompanhar então toda a nossa programação, além de todas as nossas publicações, os posts, né? As reportagens aqui da CBN Campinas. Bom, CBN Campinas que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto com as gravações de Marcelo Eloy. No YouTube e Facebook. A operação é de Daniel França. Participam aqui do programa Enzo Urgnani, Felipe Pereira e toda a equipe de jornalismo da CBN Campinas. A chefia de redação é de André Berenguel. A direção geral é de Daniela Pedroso. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. São 9h42. A gente faz aqui um rápido intervalo e já volta com o CBN Campinas desta terça-feira. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas.
99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 4044 ou acesse uniceter.com.br. Uniceter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. São 9h47. Voltando então com o CBN Campinas nesta terça-feira, que ao meu lado o Felipe Pereira, que traz detalhes de algo que realmente incomoda, né, Felipe? Quase 5 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer venceram em Campinas. E isso porque o pessoal não foi buscar, né? Então, a baixa adesão, os pais não levaram as crianças e com isso, uma vacina que é para garantir aí segurança, uma segurança sanitária, segurança na saúde, foi jogada no lixo. Jogada no lixo. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o CBN Campinas. Pois é um levantamento feito pela Prefeitura que aponta que 4.600 doses, para ser mais preciso, da vacina pediátrica da Pfizer tiveram que ser descartadas porque perderam o prazo de validade. As vacinas não foram aplicadas pelo baixo interesse na imunização das crianças de 6 a 11 anos. Lembrando que são as crianças de 6 a 11 anos que podem tomar e que devem tomar a vacina da Pfizer
contra a Covid-19. Esse é um problema que a Prefeitura já tem alertado já desde o começo da campanha de imunização. A baixa procura tem sido constante aqui na cidade de Campinas. A Prefeitura tentou fazer mutirões, inclusive, nos sábados, para poder ver se conseguia aumentar esse número de crianças imunizadas, mas ainda assim não consegue. Tentou até ver nas escolas a possibilidade de vacinação, enfim, mas nada faz esse número subir. Com relação à quantidade de crianças que podem tomar vacina aqui em Campinas, são 112.200, segundo o levantamento aí feito pela Prefeitura. Até ontem, 71 mil crianças tomaram a primeira dose, 71.800, totalizando 64% do público-alvo. Aí até tá ok, aí é um número até que razoável, se a gente levar em conta que poderia ter sido muito maior, óbvio, mas 64% ainda vai lá. O problema tem sido na segunda dose. Nem 50% das crianças, nem metade dessas crianças que tomaram a primeira dose voltou para poder tomar o reforço. Então, deu aí 55 mil crianças aproximadamente. Aí a pergunta é, por que tem que jogar vacina fora? Tem que jogar porque venceu, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária orienta que a vacina pediátrica pode ser conservada por até 10 semanas depois de aberta, né? Em temperaturas entre 2 graus e 8 graus. Aí o que acontece? Chega no posto de saúde, a dosagem é menor, não é? Então são mais vacinas por vidrinho, vai? Vamos falar o português bem claro. Então vai lá, aplica, não sei, sobrou um pouquinho, bota na geladeira. Só que tem o prazo de 10 semanas. Então é muito provável que essas vacinas que acabaram sendo perdidas foram lá do começo ainda da campanha de vacinação. Lembrando, né, que a vacina da Pfizer, no começo da vacinação lá em janeiro, ainda na primeira semana, eram duas vacinas que estavam sendo ali aprovadas pela Anvisa, né? Tem a Pfizer e também a Coronavac. A Coronavac foi aprovada a partir de 6 anos. Isso. E aí, com uma decisão da Secretaria de Saúde, a Pfizer ficou exclusiva, praticamente exclusiva, né? Depois da primeira semana. Meu filho, por exemplo, tem hoje 9 anos, tomou a da Pfizer porque ele foi no primeiro dia. Mas a partir da segunda semana, já era, na faixa etária dele, já era destinada à Coronavac e não mais a Pfizer pediátrica. A Pfizer pediátrica ficou para essa faixa etária de 5 a 6. Isso também, e esse também é um contexto, porque lá no começo, a Secretaria de Saúde fizeram essa escolha, porque como não tinha a vacina para todos, então, temos bastante Coronavac, temos poucas Pfizers. Então coloca para esse público que é os 5 a 6 que não pode tomar a Coronavac ainda. Agora a Coronavac está aprovada até para 3 anos, não tem a vacina. E agora não tem a vacina Coronavac. Pois é. Então, e a vacina pediátrica não pode ser tomada por adulto. Porque ela é menor. Exatamente. Ela é menor, então ela não faz tanto... Bom, foi isso. E a gente vê essa cobertura menor entre todas as faixas etárias, né? A menor cobertura vacinal, mesmo sendo primeira dose, é a faixa etária de 5 a 11 anos, que você diz 64, mas não chega a 60, é 63,96%. Então, é um dado bem interessante, bem até problemático. Bom, os números caíram bastante, tem uma cobertura grande aqui nas outras faixas etárias. Agora a gente teve pelo menos uma tranquilidade, né? Ao longo do mês de julho, começando agosto, uma queda bem acentuada no número de casos e, obviamente, também no número de internações, e aí, chegando ao número de óbitos. A gente espera que não tenha nenhuma outra situação. Lembrando que ontem, Reino Unido aprovando a primeira vacina atualizada, é da Moderna, a primeira vacina atualizada, com a Omicron. Então, é o primeiro país que atualiza isso. Bom, a gente vai continuar acompanhando, mas chama a atenção porque estava disponível desde janeiro, né? Eu achava que essa vacinação para criança a partir de 5 ia ser bem melhor. Eu também. Mas, infelizmente, a gente não tem. Como você só nós. Você disse 64, mas a cobertura vacinal, que é com segunda dose, apenas 49,6%, não chegando nem a 50%. Isso, então, muitas não foram buscar a segunda dose ainda. Então, é tem bem muita gente que não preocupante. foi buscar a primeira, e mesmo quem buscou a primeira não buscou a segunda. Então, e para estar completamente vacinado, de acordo com o protocolo, tem que estar com 2 doses. Exatamente.
É isso? É isso. Felizmente é isso. Obrigado, viu, Felipe Pereira, trazendo esses detalhes aqui pra gente. Bom, ainda falando sobre a área da saúde, né, a quantidade de pessoas que procuram ou procuraram atendimento por sintomas respiratórios nas redes públicas e privadas de Campinas caiu pela 3ª semana seguida. Estava citando aqui não só os números da Covid-19, mas aí em geral, né, quando se chama de síndrome respiratória aguda grave, aí todas as doenças que causam, né, alguma gravidade para o sistema respiratório. E é o que aponta o relatório semanal divulgado pela administração municipal. Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, 5.664 pessoas, é muita gente de qualquer maneira, procuraram o SUS municipal em busca de atendimento por sintomas respiratórios. No levantamento da semana passada, foram quase 6.000 pessoas que procuraram os hospitais. Redução também nos casos notificados de síndromes, de 3.810 para 3.662 casos até 6 de agosto. Ainda sobre os casos respiratórios, os números de crianças internadas em unidade de terapia intensiva caiu para 17, 2 a menos, né? Antes eram 19. A quantidade de adultos internados em leitos de UTI também caiu, de 30 para 26. Agora a gente aciona o Guilherme Pierangeli, traz pra gente detalhes. É para saber, né, se já houve um impacto positivo no que a gente chama de problemática há muito tempo. Problemática UPA São José, com uma nova gestão, uma gestão de pessoal, né? Trazendo aí médicos, pessoal para trabalhar na UPA São José. Mudou alguma coisa, Guilherme Pierangeli? Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao CBN Campinas. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. É difícil você atribuir a isso, né, essa mudança que teve início ontem, uma melhora, mas o atendimento hoje está tranquilo aqui, não está tão lotada a UPA aqui do São José. Conversei com algumas pessoas, a maioria elogiou se não está tendo demora no dia de hoje, lembrando que teve início ontem, o período de 2 semanas de transição do quadro de funcionários da UPA São José. Desde ontem, a Associação Beneficente Cisne passou a atuar aqui na unidade. Ela passa a ser responsável exclusiva pelos recursos humanos da unidade, ou seja, os funcionários. A administração da UPA segue sendo responsabilidade da rede Mário Gás. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os 127 profissionais aqui da UPA São José, como clínicos, pediatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social, serão realocados para compor escalas em outras unidades, como o pronto-socorro adulto do Hospital Mário Gatti, as UPAs Anchieta e Metropolitana, e do Carlos Lourenço, e também no SAMU. Essa entidade sem fins lucrativos, a Cisne, atua desde o início do ano na gestão da UPA do Campo Grande e agora passa também a gerir o quadro de RH da UPA São José. A UPA do Campo Grande também gere somente essa parte dos recursos humanos. A gente conversou com a presidente do Conselho de Saúde de Campinas, Nayara Oliveira, que afirma que o Conselho é contra esse tipo de contratação de uma empresa gerindo os funcionários. Vamos ouvir. Quando isso começou a configurar concretamente, nós abrimos todo um processo, inclusive no Ministério Público, porque o que a rede Mário Gatti fez foi ser um mero contratador de outras firmas, para que essas firmas contratem outras firmas. Inclusive, a própria Cisne, lá na UPA Campo Grande, ela tem uma subcontratação de médicos. Ela contrata uma outra firma para contratar médicos para ela. Essa cascata, a gente desconfia muito, e no caso da Cisne especificamente, é uma empresa com mais de 250 processos na Justiça Trabalhista. A forma, inclusive, como eles operam, né, os contratos, que eles colocam o menor preço para pagar, inclusive de forma muito irrisória, né, em frente ao salário de mercado para os trabalhadores, isso não cheira bem. A gente tem recebido várias denúncias, né, de que a qualidade dos serviços não está sendo atendida. Bom, estamos no segundo dia dessa transição, né, como a CPI vai levar 2 semanas, e hoje o movimento é tranquilo. O Edivaldo Costa trouxe a esposa dele para ser atendida. Segundo ele, o atendimento não foi demorado. Eu trouxe minha esposa, que ela está sentindo um pouco cansada, com o peito cansado. E eu vou ver se ela passa aí no médico, né, fazer atendimento aí. Mas eu acho que tá bom o atendimento aí. Não demorou para Não demorou muito, não. Hoje está indo rápido. Tá indo rápido. Já a Rosana Bronito, ela disse que veio ontem, fez um exame, que ontem estava mais feio, mais demorado o atendimento, ela fez um exame. Hoje retornou para verificar, né, o resultado desse exame, conversar com o médico sobre esse resultado,
porém ela reclamou da demora para ser atendida por esse médico que faria a análise do exame. Eu vim ontem, né, fiz o exame de urina e hoje eu vim passar pelo médico de novo e para pegar o resultado, né? Aí tá demorando um pouquinho. Tá demorando. Bom, segundo a Prefeitura, a perspectiva é que haja melhora significativa no atendimento à população e que não haja mais falta de profissionais, como clínicos, pediatras, enfermeiros, entre outros. A CISM, ela foi selecionada após um chamamento público e passa a atuar, então, aqui na UPA São José, que realiza, em média, 450 atendimentos por dia, tem 15 leitos de observação, sendo 11 para adultos e 4 pediátricos, 1 de isolamento e 3 de emergência. Então é isso, para dar a situação aqui. Hoje é boa, mas é difícil já cravar, né, que tem a ver com essa transição, porque ela teve início ontem e vai levar 2 semanas. Ok, tá aí então a participação do Guilherme Perani. Em frente lá, a UPA São José trazendo esses detalhes pra gente. A mesma, né, empresa que hoje faz essa gestão de pessoal, né, trazendo os trabalhadores lá para a UPA Campo Grande, assumindo agora a UPA São José. Lembrando, né, na UPA Campo Grande ela assumiu depois de um imbróglio que aconteceu com a vencedora, né? Tinha problemas, tinha contestações na justiça, investigações, depois ela foi desqualificada e a Cisne assumiu a UPA Campo Grande. Por lá, as informações que chegam, e a própria prefeitura enaltece isso, levantando os números, de que o atendimento melhorou e parou de ter a falta de profissionais. Agora, vamos ver se é a mesma coisa e se permanece lá na UPA Campo Grande e se na UPA São José, que é tão problemática também, isso também seja resolvido. Que a população quer ser atendida num momento tão crítico que é. Quando você busca uma unidade de saúde, você busca um problema crítico, uma situação crítica. Então, tem que ter atendimento, tem que ter agilidade, tem que ter profissional para atender. 10 horas. Trânsito. Vamos lá, Thaís Azevedo, trazendo as informações aqui novamente pra gente. Bem, Paradela, a motorista que segue ali pela Avenida Prestes Maia encontra boas condições, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Seguindo ali pela Prefeito Faria Lima, aí tem excesso de veículos na saída da Avenida das Amoreiras, sentido Bosque. No sentido Vila Industrial, motorista segue sem problemas. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boas condições, sentido Bosque e sentido Prestes Maia. A mesma coisa acontece pela Avenida João Jorge, que tem trânsito fluindo bem nos 2 sentidos. Paradela. Muito obrigado, Thaís. Precisando de uma grana extra? Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. 77% dos eleitores entrevistados numa pesquisa do IPEC, encomendada pela TV Globo, disseram que estão decididos sobre a escolha para presidente. Os mais determinados são aqueles que declaram voto no ex-presidente Lula e no presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 82% dos eleitores dos 2 candidatos dizem que a decisão é definitiva. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de 130 cidades entre os dias 12 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR 03980/2022. O presidente do TSE, Edson Fachin, autorizou o governo federal a divulgar no rádio e na TV a campanha sobre prevenção da varíola dos macacos. Ele atendeu a um pedido do Ministério das Comunicações. O governo pediu que a campanha não tivesse data para acabar. Fachin, no entanto, limitou a veiculação das peças a agosto. Propagandas institucionais são proibidas a menos de 3 meses das eleições, mas existem exceções na lei, como o interesse público, que foi o entendimento do ministro para liberar a ação. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, divulgou os resultados do 2º semestre. A lista de pré-aprovados pode ser consultada no site do programa.
Os candidatos terão até a próxima sexta-feira para preencher os dados solicitados. Estudantes não convocados participam automaticamente da lista de espera. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Bom, e a Thaís Azevedo que faz uma atualização aqui pra gente, Thaís. Olha para dela, quem segue pela rodovia Anhanguera encontra excesso de veículos na chegada à capital paulista, do quilômetro 14 ao 11, reflexo de congestionamento nas marginais. Já no sentido interior, são boas as condições. Quem segue pela rodovia dos Bandeirantes perde tempo também na chegada a São Paulo, do quilômetro 17 ao 13. No sentido interior, a rodovia dos Bandeirantes tem boa movimentação. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, motorista não encontra dificuldades e segue tranquilo, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A mesma coisa acontece pela rodovia Adalberto Panzan, que tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. Para dela. Ok, muito obrigado, Thaís. Aqui vai uma dica para proteger seu cãozinho contra pulgas e carrapatos. NexGard é um tablete sabor carne que protege seu amigão por todo o mês. Adquira o seu e experimente. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Bom, de volta aqui com o CBN Campinas, são 10 horas 9 minutos. Lembrando, a partir das 10h30, CBN Campinas faz essa pausa, entra em rede com a CBN São Paulo, por causa da sabatina com os candidatos ao governo do estado. Ontem essa sabatina começou, tendo o governador e candidato à reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, e hoje a participação de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, que disputa então o Palácio dos Bandeirantes. A partir das 10h30, com o comando de Vera Magalhães, colunista da CBN, também do Globo, Débora Freitas, que é a âncora, né, do CBN São Paulo, a Cristiane Agostino, repórter do Valor Econômico, a Maria Cristina Fernandes, que é colunista também do jornal Valor Econômico, o Raul Justi Lores, que é comentarista da CBN, e a Malu Gaspar, colunista do Globo, fazendo essa sabatina com o ex-ministro e candidato ao governo do estado pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. Nesta quarta-feira aí será a vez de Fernando Haddad, do PT, que disputa também o Palácio dos Bandeirantes, participar da sabatina da CBN. A gente segue aqui com o CBN Campinas, trazendo informações de Campinas e região, começando aqui com a Celina Silveira, falando da cidade de Campinas. Porque, como eu disse, não causou surpresa, era algo que estava projetado, planejado, mas não cravado, né? Aquela obra de revitalização, requalificação, reformulação, seja a palavra que você queira, da Campos Sales, foi adiada. A INDEC vai atrasar o início das obras de requalificação da Avenida Doutor Campos Sales em mais um semestre. A CBN apurou que o motivo seria a pressão feita por comerciantes para evitar obras durante o período de fim de ano. Com isso, os trabalhos devem começar em 2023 e não mais em agosto deste ano. A INDEC apresentou o projeto de requalificação da Avenida Campos Sales no mês de fevereiro. Posteriormente, a empresa fez alterações no documento. Em julho, o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, afirmou à CBN que a Avenida Doutor Campos Sales vai ter pavimento de concreto rígido apenas nos pontos de parada de ônibus e que as demais faixas vão ser recapeadas. A faixa de ônibus ela ia ser totalmente de pavimento rígido. Nós decidimos fazer apenas nos abrigos de ônibus, que é onde existe o freio do veículo. Então isso reduz o valor. Por exemplo, nas travessias ia haver a travessia elevada, né? Também não vai ser feito. Então são coisas que não vão impactar diretamente na acessibilidade da obra. Segundo o projeto, após a requalificação, a Avenida Campos Sales vai ter 3 faixas de rolamento, uma delas de uso exclusivo do transporte público. Além disso, toda a fiação vai passar pelo subsolo. A INDEC estuda incluir uma ciclofaixa ao projeto. O prazo para a conclusão das obras é de 12 meses após o início. De Campinas, Celina Silveira. Conexão Regional. Excepcionalmente também, né, por causa da sabatina, a conexão regional sendo feito aí nesse bloco aqui das 10 horas da manhã. Já temos a participação do Vladimir Catarino, direto de Americana, que traz detalhes pra gente do protesto após a prisão de pai e filho lá na cidade. O que aconteceu? Muito bom dia, Vladimir. Bom dia, Paradela. Bom dia aos ouvintes do CBN Campinas. Uma decisão da segunda vara criminal de Americana manteve a prisão temporária dos 2 suspeitos presos pelo assalto ao condomínio Terras do Imperador, um dos mais nobres da cidade.
Clóvis Conceição Costa, de 50 anos, e o Alisson Augusto da Costa, de 21, pai e filho, foram presos pela DIG na última terça-feira, após terem sido reconhecidos por uma vítima do assalto. O roubo aconteceu na manhã do dia 30 de julho, um sábado. Cerca de R$220 mil em joias, relógio e outros objetos foram levados de um casal. Apenas a esposa estava na casa durante o assalto. A manutenção da prisão ocorre após a defesa dos suspeitos apresentar contradições que indicariam que os dois não estavam no local do crime no horário do assalto. Nas redes sociais, familiares expuseram documentos e informações e fizeram um apelo por justiça que acabou viralizando. Segundo as informações da família Paradela, a gente falou sobre isso ontem aqui na CBN, o homem estava em uma consulta médica durante o horário em que supostamente o assalto aconteceu e o filho estava realizando um frete fora da cidade de Americana durante o período. Ontem, a família realizou um protesto pacífico pelas ruas da cidade. Cerca de 100 pessoas participaram desse protesto pacífico, saindo da igreja de São João Batista, no bairro Molon, em Santa Bárbara do Oeste, caminhando até a entrada da cidade de Americana, pedindo à família justiça e solicitando aí a libertação dos dois homens, mas por enquanto a decisão mantém essa prisão. Os advogados já afirmaram que vão continuar recorrendo, pedindo a libertação desses dois homens. O caso continua sendo apurado e investigado. A gente acompanha e traz todas as informações, todos os detalhes aqui na programação da CBN. Paradela. Ok, muito obrigado aí ao Vladimir Catarino, trazendo detalhes então desse caso lá de Americana. Vamos agora para Limeira, Carlos Gomide, que está mais uma vez aqui com a gente, e cita uma operação que prendeu 3 pessoas na cidade. Carlos Gomide, muito bom dia. Fala, Paradela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a programação do CBN Campinas na manhã desta terça-feira. 3 pessoas foram presas em flagrante por receptação depois de a Guarda Civil Municipal de Limeira localizar um rapaz de 28 anos na frente de um ferro velho, na região do Jardim Inocope, com um Honda Civic. Eles chegaram até o local depois de uma denúncia anônima de que um veículo semelhante ao que era ocupado pelo rapaz, Paradela, transportar uma máquina de descascar fios. A denúncia era essa. O equipamento de fabricação caseira foi localizado no porta-malas do carro e o condutor se prontificou a levar os agentes até uma residência na rua Ézio Guzela, lá no Jardim Inocope mesmo, onde haveria mais material furtado. Ao chegarem no local indicado, os guardas perceberam que outros 2 suspeitos saíam do imóvel e tentaram fugir, mas foram cercados e capturados. No imóvel, mais 2 máquinas, semelhantes àquela que foi encontrada no carro, 700 quilos de fios de cobre e um veículo Gol furtado. A informação é de que esse material todo foi furtado do campus de uma antiga faculdade localizada aqui no Jardim Maria Bush Modenês no último sábado. Bandidos entraram, amarraram os vigias do local, que hoje pertence a um empreendimento imobiliário, e roubaram essa quantidade toda de fios, cerca de 2.000 metros de fios, de acordo com o boletim de ocorrência do furto. Voltando à ocorrência de ontem, a dona de casa, que também estava no imóvel, foi presa, mas foi liberada pelo delegado depois do registro do caso. Já o rapaz de 28 anos, o outro rapaz de 23 e o marido dessa mulher de 43 anos, dono do imóvel onde esse material foi encontrado, eles foram presos em flagrante por determinação do Dr. Assis José Cristofoletti e vão responder o crime de receptação. A Guarda Civil Municipal acredita ter dado um duro golpe nessas pessoas que vêm furtando fios de cobre durante as últimas semanas aqui em Limeira. Esse crime aumentou demais, não só aqui, mas em todo o país. E a Guarda Civil Municipal espera e acredita ter encontrado o principal receptador, pelo menos de um lado da cidade, nesse ferro velho, ontem em Limeira, que terminou com a prisão dessas 3 pessoas. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado. Mais uma participação aí do Carlos Gomide nesta conexão regional. Agora a gente vai direto para Piracicaba, um projeto que segue lá sendo debatido para criar uma bolsa esportista. Os detalhes com o Rafael Fioravante. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN. Um projeto de lei formulado aqui em Piracicaba prevê bolsa esportiva municipal para atletas aqui da cidade. O texto foi protocolado pela Prefeitura na última semana e determina valor de até R$3.000 para o benefício, dependendo da categoria. Agora, para entrar em vigor,
O PL ainda deve passar por análise nas comissões internas da Câmara, leitura em plenário e votação em 2 turnos, para depois seguir para o Executivo sancionar ou vetar. O programa Paradela consiste num apoio financeiro, técnico e material aos esportistas. O orçamento previsto para 2022 é de R$ 80 mil e a estimativa para 2023 e 2024 é de R$ 240 mil em cada ano, sem obrigatoriedade de atingir o teto. De acordo com o texto, os principais objetivos são valorizar e apoiar os atletas, guias, técnicos, auxiliares técnicos e preparadores físicos. Se aprovado, o projeto terá 4 categorias. A primeira é internacional, para atletas, guias, técnicos e preparadores físicos de destaque pan-americano, sul-americano, olímpico, paraolímpico e mundial, no valor mensal de até R$ 3 mil. Nacional, para atletas, preparadores físicos de destaque em nível nacional, no valor mensal de até R$ 2.500. Estadual, para atletas e preparadores físicos de destaque em nível estadual, no valor mensal de até R$ 2 mil. E, por fim, formação esportiva, para atletas e preparadores físicos em nível de formação esportiva de destaque em nível estadual, no valor mensal de até R$ 1.000 por mês. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação. Tá aí o Conexão Regional, finalizando aí com o Rafael Fioravante, direto de Piracicaba. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E vamos mais uma participação com ela, Thaís Azevedo. Paradela, quem segue pela rodovia Dom Pedro, sentido Jacareí, vai encontrar excesso de veículos e lentidão na saída do pedágio ali de Itatiba, no quilômetro 110, até o quilômetro 108, por conta de obras que estão sendo realizadas ali no local. Já no sentido rodovia Anhanguera, o trânsito está fluindo bem. A rodovia Professor Zeferino Vaz tem boas condições, sentido Campinas e sentido Paulínia. Situação parecida pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. A mesma coisa acontece pelo anel viário Magalhães Teixeira, que tem boa movimentação, sentido rodovia Miguel Melhado e sentido rodovia Dom Pedro. Paradela. Muito obrigado, Thaís, e até amanhã. Até amanhã, Paradela. Vire o jogo contra os juros agora. Compre uma casa, um apartamento ou um terreno na cidade ou no campo e até reforme sem pagar juros. Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Bom, e assim a gente finaliza o CBN Campinas desta terça-feira. Lembrando, você está acompanhando e vai continuar acompanhando aqui a CBN Campinas com a sabatina. Hoje a participação do candidato pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. Até amanhã. CBN Campinas.
Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Repórter CBN. Terça-feira, 16 de agosto de 2022. O vento chegou a 120 km por hora em Canoas. A cidade foi uma das mais prejudicadas pela chuva que atingiu o Rio Grande do Sul. Os municípios de Cachoeirinha e Gravataí também registraram uma série de estragos. Em Porto Alegre, moradores compartilharam em redes sociais imagens de pedras de gelo de tamanhos variados. Mais de 200 mil clientes gaúchos estão sem energia. A plataforma de investimento XP se uniu a uma companhia francesa e fez a única proposta pelos aeroportos de Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O leilão está agendado para quinta-feira. O processo marcará a estreia da empresa brasileira no setor da aviação. Os Estados Unidos anunciaram que os militares do país realizaram testes com um míssil balístico intercontinental. Segundo Washington, a informação foi divulgada com atraso para que as tensões entre a nação e a China não aumentem. A relação piorou depois da visita de autoridades americanas a Taiwan, ilha que Pequim alega ser território chinês. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,12%, com 112.891 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,55%, cotado a R$ 5,120. O euro vale R$ 5,196, elevação de 0,43%. No horário de Brasília, 10h30. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bem-estar e movimento. De segunda a sexta, às 8h12 da manhã, Márcio Atala dá sugestões para uma vida mais saudável dentro do Jornal da CBN. Sabatina CBN, o Globo e Valor. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou a Vera Magalhães, sou comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo. Este é o nosso segundo dia de sabatinas com os principais candidatos ao governo de São Paulo, em conjunto com os jornais O Globo e Valor Econômico e a rádio CBN. Hoje nós recebemos o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Nós iniciamos ontem esse ciclo de sabatinas com o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, e amanhã, quarta-feira, será o dia de receber o candidato do PT, Fernando Haddad. Você pode acompanhar as sabatinas pelo Dial, pela CBN e também pelos sites dos jornais e da rádio e pelo Globoplay. A CBN está em rede com as suas afiliadas de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara. Somadas, essas emissoras alcançam 258 cidades do estado, totalizando 35 milhões de habitantes. Para conduzir essa sabatina comigo, eu tenho o prazer de apresentar aqui essa bancada, que é formada pela colunista do Valor, Maria Cristina Fernandes, pela âncora da CBN, Débora Freitas, pela colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, pela repórter do Valor,
Cristiane Agostini, e pelo comentarista da CBN, Raul Juste Lores. As sabatinas terão 1h30 de duração e começando agora. Bom dia, candidato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Bom dia, Vera. É uma alegria estar aqui nessa sabatina do Valor, o Globo, CBN. Uma grande oportunidade de fazer um debate propositivo. Acho que é importante para que todo mundo possa formar convicção e a gente tenha um excelente pleito em outubro. Muito obrigado pelo convite, pela deferência. Candidato, o senhor é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, entrou na política por uma decisão e uma sugestão do presidente, que inclusive definiu qual seria o melhor estado para o senhor se lançar, e aí o senhor transferiu seu domicílio aqui para São Paulo. Mas nos últimos dias a gente tem visto queixas do QG bolsonarista pelo fato de o senhor supostamente estar escondendo o presidente no seu material de campanha, nos seus discursos, o senhor pretendendo se mostrar no entendimento desse entorno mais próximo do presidente como um bolsonarista light. Afinal, o senhor é o candidato do Bolsonaro ou é peronomútil? Não, Vera, eu sou o candidato do Bolsonaro. Veja, eu tenho, primeiro, muita gratidão ao presidente. Não seria ministro se não fosse por ele. Ele tomou uma postura diferente do que outros presidentes da República vinham tomando e diferente do que seria a escolha ministerial fosse qualquer outro presidente eleito em 2018. Me deu uma oportunidade que eu nunca tinha tido e que eu também não esperava. Eu nunca esperei na minha vida ser ministro. Me deu chance de mostrar um secretariado absolutamente técnico, me deu chance de colocar técnicos nas gestões dos portos, das estatais vinculadas ao Ministério, das autarquias vinculadas. Então, me deu muita chance de fazer um bom trabalho, sempre prestigiou esse trabalho que foi feito. Então, eu tenho gratidão ao presidente e tenho lealdade ao presidente. Além disso, eu acredito no governo Bolsonaro, acredito no seu legado. Acho que a gente atravessou crises muito severas, né? A gente pegou um vento contra muito forte e ainda assim a gente está saindo do outro lado. A gente conseguiu contratar muito investimento, fomos bem-sucedidos em leilões de infraestrutura, estamos sendo bem-sucedidos agora no combate à inflação, o Brasil está crescendo, está gerando emprego. Então é um resultado notável dentro do cenário que nós tínhamos. Fora isso, nós conseguimos aprovar reformas para o mercado e manter uma linha de consolidação fiscal. Então acho que isso foi muito importante para que a gente pudesse sair do outro lado. Acho que a gente está construindo um caminho de prosperidade. E para quem me acompanha em São Paulo, tem visto, e eu acho que o bolsonarismo tem percebido bastante, eu tenho defendido o legado do presidente. Eu tenho falado das realizações, eu tenho contado essa história. Eu falo da privatização da Eletrobras, eu falo dos leilões de infraestrutura, eu falo do combate à inflação, né? Eu falo das reformas para o mercado. Então eu falo do legado, das coisas que esse governo entregou. Eu falo da verdadeira reforma agrária, né? Da titulação de terras, né? A gente entregou uma quantidade de títulos nunca vista antes. Então eu tenho falado isso. Meu alinhamento com o presidente é total, é absoluto. Converso com o presidente praticamente todos os dias. E, obviamente, tem alguma pessoa ou outra, por algum motivo de interesse específico, que insiste em plantar o que não existe. Isso aí tem interesse eleitoral por trás. Então, eu consigo me blindar com o presidente, a gente vai caminhar muito juntos, a gente está muito unido, muito conectado, e a gente vai mostrar isso ao longo da campanha. Então, justamente por isso, candidato, uma coisa que tem sido muito falada nos últimos dias é do voto Bolsodrigo, né? Que é aquele cara, o eleitor que vai votar no Bolsonaro para presidente e no Rodrigo Garcia para governador. O partido do presidente, o PL, vai caminhar na prática aqui no estado com o Rodrigo Garcia. E tem aliado do senhor que me garante que já teve até conversa de bastidores, de emissários de um e de outro, para garantir uma espécie de distanciamento que não prejudique esse voto Bolsodrigo. O Garcia teve aqui ontem, na sabatina CBN, se declarou frustrado com o governo Bolsonaro, mas relativizou ameaças à democracia e outras coisas que mostram que ele está mantendo ali esse distanciamento. O fato é que tem muito eleitor que vai fazer o Bolsodrigo, e eu queria saber o que o senhor tem a dizer para esse eleitor que é Bolsonaro, mas vota no Rodrigo e não no senhor. Bom, primeiro eu acredito que o paulista está meio vacinado desse tipo de fórmula, né? Eu acho que o pessoal apanhou muito com o Bolsodória. E o Bolsodrigo é uma reedição do Bolsodória, até porque Rodrigo e Dória fazem parte do mesmo governo, da mesma linha. A gente não pode esquecer que o Rodrigo
foi secretário de governo do Dória, o Rodrigo foi vice do Dória, né? E com uma participação muito ativa nas decisões. Então, eu acredito que esse risco, ele de certa forma está mitigado por isso, por essa memória recente e a frustração que o paulista tem, que o eleitor do Bolsonaro paulista tem com a questão do Bolsodória, né? Deixou cicatrizes grandes e seria a repetição do mesmo. Segundo, eu acho que ao longo da campanha a gente vai mostrar o alinhamento com o presidente, o alinhamento com um projeto nacional, a importância de haver essa conexão do Estado de São Paulo com o governo federal. Isso é fundamental para que a gente tenha, veja algumas políticas públicas deslanchando, e a gente vai mostrar o quanto aderente é aquilo que a gente pensa, o quanto a gente vai querer implantar aqui em São Paulo uma linha liberal, né, uma linha pro-business, atraindo realmente investimento com capital privado. Então, acho que essas coisas vão ficar muito claras. O governo atual não é pró-business, o senhor acha? Eu acho que deixou, acho que pecou, né? Deixou de fazer algumas coisas que podia ter feito, né? Como o Rodanel, como encarar de frente a questão Sabesp. Então, acho que é mais discurso e menos ação. Candidato, o senhor já falou aqui 3 vezes a palavra alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. E eu queria saber como o senhor viu o ato da semana passada, que foi um ato no Lago São Francisco, que reuniu setores os mais diversos da sociedade, multipartidário, e que foi um brado em defesa do Estado de Direito. O presidente da República classificou o abaixo-assinado, que recolheu mais de 1 milhão de assinaturas, como uma cartinha. O senhor concorda com ele? Olha, o que eu acredito é que, primeiro, foi um movimento político-partidário, um movimento de oposição ao presidente Bolsonaro. A gente, tanto o presidente quanto eu, a gente defende uma carta, que é a Constituição, é a Carta Magna, é essa que a gente jurou honrar, defender e vamos defender. Não há um ato, né, de agressão à Constituição por parte do presidente Bolsonaro, né? Não há ataque à democracia, não há risco à democracia. A gente vai passar por um processo eleitoral que vai ser absolutamente normal. Então, a gente não pode... O senhor acha que aquela reunião com os embaixadores foi absolutamente normal, não infringiu nenhuma regra, não infringiu a legislação eleitoral? O senhor acha que foi um ato que todo presidente deveria fazer, reunir os embaixadores estrangeiros e falar mal e criticar e atacar o sistema eleitoral do seu país? Eu acho que foi... Nós tivemos ali o chefe de Estado convocando embaixadores estrangeiros para colocar suas dúvidas e explicar por que ele tem dúvidas com relação a determinadas etapas do processo eleitoral. Desculpa, ministro, mas ele falou como candidato, né? Citou o ex-presidente Lula em vários momentos e falou da sua própria reeleição versus a eleição do Lula dentro do Palácio da Alvorada, num período já vedado pela legislação eleitoral para se fazer campanha. Aliás, é vedado fazer campanha em prédio público a todo momento. Além disso, ele expôs dúvidas que já são objeto de inquérito, expôs telas que dizem respeito ao inquérito sigiloso. Então, são várias as ilegalidades cometidas ali. E o senhor, eu só trago isso porque o senhor mesmo está mencionando o respeito à Constituição como algo importante. E é importante, a gente vai honrar, defender e respeitar sempre a Constituição. Isso é uma convicção inabalável. O respeito à Constituição vem antes de tudo. A gente vai defender, sim, a nossa democracia. O Brasil é um país democrático, tem uma democracia vibrante, tem instituições que estão muito consolidadas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala muito em fragilidade institucional, que é mais fortaleza institucional do que você ter hoje, por exemplo, um Banco Central independente, que vai ser foi o primeiro a elevar juros e vai ser o primeiro a baixar, pelo sucesso da política monetária, o sucesso da política monetária no enfrentamento da inflação. Que presidente da República topou abrir mão de poder como ele topou no caso do Banco Central? Isso era uma coisa que foi pensada lá atrás, na década de 70. Tem redução de juros no radar, né, ministro? Na verdade, a sinalização toda do Copom é de que vai manter os juros ou talvez ainda ter mais um ciclo de elevação. Mas o que a gente vê, Vera, é que assim, como a inflação está cedendo e vai ceder, e a gente vai terminar o ano numa situação mais favorável do que aquela de Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido, a gente vai ver uma diminuição da inflação e, por consequência, em pouco tempo a gente vai ver os juros se estabilizando. Acabou de falar que é um defensor do legado do presidente Jair Bolsonaro. Talvez um dos grandes legados da retórica bolsonarista é o preconceito sistemático a mulheres, a homossexuais, a população trans, sempre em forma de zombaria. Aliás, quem assiste às lives do presidente se escandaliza até com a linguagem com que ele usa.
No Roda Viva, que o senhor esteve, o senhor comentou que família, para o senhor, era a família com a qual o senhor tinha crescido. Mas depois, questionado, o senhor disse que devíamos respeito inclusive legal, às famílias que não são iguais àquelas que o senhor cresceu. Afinal, o senhor concorda com a linguagem, com o pensamento bolsonarista de fazer piadas, de desrespeitar quem não é igual à família tradicional? Interessante, Raul. O que eu vi, na verdade, foi uma primeira-dama fazendo o discurso na frente do presidente na sua posse. Isso mostra o quanto ele considera as mulheres. Nós tivemos 72 leis em prol das mulheres aprovadas no governo Bolsonaro. Na semana passada, a gente teve na Caixa Econômica, né, no lançamento de um programa de combate à violência, um programa de empreendedorismo feminino e de lançamento de produtos voltados para as mulheres. Mas porque houve uma denúncia de assédio sexual em massa contra mulheres na Caixa Econômica Federal por parte de um dos principais apoiadores do presidente, que é o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. E elas não eram fraquejadas. Isso é uma reação, ministro. Mas isso não tem nada a ver com política pública. Isso não tem nada a ver com direcionamento de governo. Política pública é sim, são as leis que foram aprovadas em benefício das mulheres, é a forma como a Caixa agora está se posicionando. Mas essas denúncias foram escondidas embaixo do tapete por meses. As denunciantes não tinham a sua denúncia tendo prosseguimento, porque havia uma rede de proteção a esse bolsonarista de 4 costados, que era o Pedro Guimarães. E isso só foi possível ser desbaratado quando veio a público pela imprensa. Olha, isso não tem nada a ver com ser bolsonarista ou não ser bolsonarista. Isso é uma postura pessoal de uma pessoa que vai ser investigada, tem que ser investigada, e se houve o avanço do sinal, se houve o cometimento de infrações, se houve o assédio ficando caracterizado, tem que ser severamente punida. Mas isso não tem nada a ver com uma linha política. Isso não tem nada a ver com a linha do bolsonarismo. Mas, candidato, com a linha do Bolsonaro. Concorda? Ou seja, o presidente fala de fraquejada quando gerou uma mulher, faz piadas semanalmente sobre gays e trans. O senhor concorda com essa visão de mundo? Que a família tradicional é apenas do homem e da mulher, aliás, o que exclui até as mães solteiras? Não, olha só. Os maiores beneficiários de programas sociais do governo são as mulheres. Se a gente for pegar, por exemplo, o pagamento de benefício do Auxílio Brasil aqui em São Paulo, a gente vai ver que a maioria do benefício é pago a famílias chefiadas por mulheres. Mas isso não foi Bolsonaro que introduziu, isso sempre foi assim, ministra. O Bolsa Família sempre foi um programa que pagava mais as mulheres. Ele apenas deu continuidade. Ok, mas o que eu estou querendo dizer é que não há nenhum direcionamento contrário. Nada disso. Eu nunca vi o presidente cometer na minha frente um ato preconceituoso. O presidente tem amigos homossexuais, tem homossexual que frequenta, por exemplo, o Palácio da Alvorada. Mas o senhor não disse se concorda ou não. Inclusive, no seu programa de governo não tem nenhuma menção à população LGBTQIA+, nem a questões raciais. O nosso programa de governo e a nossa linha de governar vai ser uma linha da inclusão, vai ser uma linha da participação nas decisões, vai ser uma linha de proteção social, de políticas públicas voltadas para uma população que é vulnerável, que precisa, sim, do acolhimento do Estado. Mulheres não são vulneráveis, elas são maioria da população e do eleitorado, ministro. Elas são uma maioria minorizada. Tratar dessa maneira como inclusão de uma minoria faz parte de uma visão um pouco antiga. Mas aí eu estou falando dos trans, eu estou falando dos homossexuais, eu estou falando... Mas não constam no programa de governo. O que eu lancei de programa de governo são diretrizes gerais. Eu tenho falado muito em inclusão, eu tenho falado muito na participação viva das pessoas no nosso governo, nas nossas políticas públicas. Eu sou um defensor dos direitos civis, por exemplo, dos homossexuais. Então isso é inabalável e inafastável. Nós vamos atuar muito para que essas pessoas tenham proteção, tenham a mão do Estado, tenham segurança, né, que elas possam viver livre do preconceito, tenham acesso ao crédito, possam desenvolver a sua atividade como empreendedores, como qualquer cidadão. Cristiane. Ministro, o senhor tem aí como bandeira o combate à corrupção, né? Até no programa de governo o senhor cita essas medidas aí de combate à corrupção, mas o senhor está cercado de aliados envolvidos em graves escândalos de corrupção. No lançamento da sua candidatura, o Eduardo Cunha estava dividindo o palanque com o senhor. O senhor aí tem como aliados o Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, que vai ser candidata a deputada aqui por São Paulo, por um partido da sua base aliada,
Ricardo Salles também. Tem inúmeros políticos que vão ser candidatos e que estão na sua base de apoio. Isso não coloca em xeque esse discurso? E o senhor não se sente constrangido, de alguma forma, de ter esse discurso de combate à corrupção e estar num palanque, por exemplo, ao lado do Eduardo Cunha? O Lula tem constrangimento de ser candidato a presidente? Mas aí só está empurrando para o outro. Tendo liderado o maior esquema de corrupção da história do Brasil, ele devia ter constrangimento. Veja, quantas palavras eu troquei com o Eduardo Cunha na minha vida. Nunca troquei uma palavra. Mas ele estava no seu palanque no dia do lançamento da sua candidatura, né? O ato mais importante. Foi uma convenção nacional conjunta do PTB com republicanos. Ele é filiado ao PTB. Que comando eu tenho sobre uma pessoa que se filiou a um determinado partido político? Nenhuma. Isso quer dizer o quê? Em termos de participação no governo, em termos de absolutamente nada. Ele vai participar do secretariado? Não. Vai indicar secretário? Roberto não. Jefferson vai? Também não. Então qual é a participação do PTB no seu governo? É só para somar tempo de TV e fundo partidário? Não, para somar com projetos, para somar inclusive com pessoas, mas dentro de uma análise de integridade. Mas o Roberto Jefferson é o dono do partido, ministro. Sempre foi, sempre será. Mas o governador você e eu. Por exemplo, eu fui ministro da infraestrutura e eu fiz todos os meus secretários. Eu fiz todos os meus dirigentes de estatais, eu fiz todos os diretores de companhias docas, eu fiz todos os diretores do DENIT. E isso não me impediu, por exemplo, de aprovar as reformas regulatórias no Congresso. Porque o Congresso entendeu o que eu estava pensando e viu como é que eu ia fazer a troca. Onde é que estava a troca? No resultado. Mas o senhor não era a pessoa eleita. Resultado. O presidente é que foi eleito, Bolsonaro. Agora o senhor será o eleito. O senhor está sendo candidato pela primeira vez, está se lançando na política. Talvez não entenda muito esses códigos, mas quando partidos participam de uma coalizão, eles querem ter espaço. Os partidos do presidente podem não ter tido espaços no seu ministério, mas tiveram em outros locais do governo. E vão querer espaço no seu governo. Uma coisa Quem apoia quer espaço. Exatamente, mas uma coisa que é importante deixar clara. Eu sempre conversei com os partidos que a escolha para o meu secretariado vai ser absolutamente técnica. A escolha das posições chaves vai ser técnica. Eu vou repetir no governo do Estado de São Paulo a mesma coisa que eu fiz no Ministério da Infraestrutura. Não vai ser diferente, porque é isso que dá resultado. O que dá resultado é você trabalhar com gente técnica, gente que entende do problema, que consegue propor solução, gente que tem a criatividade. E a criatividade só vem quando você domina um assunto. Então, quando você traz um secretário, né, muito técnico, que domine um assunto, boas soluções vão surgir dali. Foi assim no Ministério da Infraestrutura. Eu não conhecia todos os setores. Profundamente o setor portuário, o setor aéreo. Eu conhecia, tinha uma visão geral da infraestrutura. E trabalhei com gente muito técnica. O meu secretário de portos era um luxo. A gente pegou 8 portos dando prejuízo. Um a gente liquidou, que foi o primeiro, foi a Companhia Docas do Maranhão. Viramos a chave dos outros 7 que passaram a dar resultado positivo. Né? Nós vendemos o porto do Espírito Santo, a Codesa. Né? A gente diminuiu a despesa em 34% em média nos portos, a gente aumentou a receita em média em 15%, tivemos aumento de movimentação portuária em 2020, que foi o ano da pandemia, tivemos aumento de movimentação portuária em 2021, movimentamos ano passado 1,250 bilhão de toneladas, fizemos reformas regulatórias construídas junto com o setor privado e boladas por secretários técnicos. Então, o segredo para ter uma gestão bem sucedida é trabalhar com gente técnica, isso eu não vou abrir mão. E quem está comigo sabe disso, sabe que eu vou buscar quadros técnicos. Ora, como é que você vai ter um presidente de metrô que não seja técnico? Como é que você vai ter um presidente de Sabesp, que é uma empresa super sensível, que mexe com abastecimento de água, com coleta e tratamento de esgoto, se eu não tiver quadros técnicos? E essas empresas têm excelentes quadros técnicos para fornecer. O senhor falou em portos agora, e eu queria colocar para o senhor sempre fala que um dos grandes legados, né, da sua gestão no Ministério da Infraestrutura é a concessão de Santos, né, o segundo grande porto que o senhor colocou aí para a privatização. Só que o TCU ainda não terminou de receber os estudos. Quando terminar de receber no final deste mês, o prazo costuma ser de 3 meses. Ao final desses 3 meses, os editais portuários costumam durar 100 dias. Então, já tem muita gente que conhece o assunto e diz que não sai este ano. Como é que o senhor lida com a frustração de seu principal legado na área portuária não sair? Não, eu não assim, Maria Cristina, eu não acredito que o principal legado seja a privatização do Porto de Santos em si. Para mim, o principal legado é a quebra de paradigma.
Foi a reforma regulatória e o fato da gente ter dado o pontapé inicial na privatização dos portos. Nós fizemos o primeiro e deixamos o processo de Santos muito bem encaminhado. Obviamente, o processo de Santos é super complexo. É o maior porto da América Latina. Com a desestatização, com os investimentos que virão, ele vai se tornar o maior porto do hemisfério sul. É super importante, é natural que você tenha mais discussão, é natural que você tenha mais debate. A gente venceu uma etapa importante, que foi entender os desafios regulatórios, que foram aqueles que estavam inseridos no primeiro processo de privatização que nós fizemos, que foi do Porto Espírito Santo. Né? Então, como fazer com que a gente conseguisse conciliar investimento com redução de tarifa, porque você não pode fazer privatização por fazer, você tem que baixar preço. Como garantir que um concessionário, uma vez ganhando o porto, não ia usar essa posição predominante, majoritária, para asfixiar a competição. Então, como coibir a postura anticoncorrencial. Né? Então, isso também foi então, o senhor já admite que a privatização não vai sair mesmo? Eu não sei se ela vai sair, mas se ela não sair, ela vai ficar muito próxima de. Então, vai faltar muito pouca coisa para que a gente faça. Eu vou lembrar o seguinte... Mas pode haver, por exemplo, a eleição do ex-presidente Lula e ele voltar atrás, como ele tem dito que vai voltar atrás em várias privatizações. Tá vendo que desgraça? Mas imagina aí se ele volta atrás, olha o passo para trás que a gente vai dar. Mas se tivesse sido concluído, teria uma garantia a mais, né, menino? Eu acho que garantia, assim, a gente tem que entender o que é bom para o Brasil e não é. Imagina um discurso que fala em rever desestatização da Eletrobras. Que mensagem a gente vai dar para o mundo se a gente rever a desestatização da Eletrobras? Um discurso que fala em interferir nos preços da Petrobras. Um discurso que fala em governar com MST e MTST. Né? O discurso de interferir nos preços da Petrobras foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que várias vezes atacou a política de preços da Petrobras. Ao longo deste governo, ele atacou inúmeras vezes. Nunca interferiu no preço. Tanto Porque é que ele não conseguiu, solução... ministro. Ele mandou mensagens ao Roberto Castelo Branco pedindo explicitamente isso, disse o ex-presidente da Petrobras. Tanto é que o enfrentamento que o presidente travou foi na questão do ICMS. Né? E levou essa pauta para o Congresso, foi bem sucedida. O ICMS, que tinha um tratamento de supérfluo por alguns estados, passou a ter tratamento de item essencial. A gente conseguiu reduzir o imposto e a gente está sentindo agora a repercussão dessa redução na bomba. E a repercussão também em queda de investimento nos estados. O senhor agora é candidato a um governo de um estado. Como o senhor vai fazer frente aí à perda de receita por esse projeto aprovado pelo presidente e que o Supremo já mandou o governo federal compensar os estados, num sinal de que houve sim uma quebra do pacto federativo nesse caso? Olha, era fundamental restabelecer a ordem das coisas. Primeiro, a gente não pode tratar itens que são essenciais para a produção como itens supérfluos. Isso é muito ruim para a produção e o Brasil tem uma série de impostos que acabam onerando o setor produtivo. O exemplo deles é o IPI, a oneração da folha, e o próprio ICMS nos patamares que nós tínhamos para combustíveis, né, para energia. Então, acho que foi um passo importante porque alivia o setor produtivo. O Brasil aliviou o IPI, aliviou o tributo de mais de 600 itens, diminuiu agora, diminuiu uma série de tributos e está ganhando arrecadação. Uma parte disso é efeito inflacionário, ok. Uma parte disso é aumento de empresas, né, a criação de empresas e a criação de empregos. Quando o dinheiro sobra para o produtor, ele investe. Esse dinheiro que fica na mão do produtor vai virar compra de equipamento, vai virar compra de insumo, vai virar ampliação de planta, vai virar terceiro turno, vai virar emprego. Então, nesse caso, o senhor fica do lado do governo federal e não do estado de São Paulo, que perdeu bilhões aí de arrecadação. Perdeu bilhões, mas ganhou muito. O estado de São Paulo teve um aumento de arrecadação via ICMS brutal nos últimos anos. O ICMS per capita no estado de São Paulo subiu 26% de 2019 até aqui. Né? Isso à custa de produtividade, porque a indústria de calçados de Franca, de Jaú, de Birigui está sofrendo. As empresas estão indo embora para Minas, estão indo embora para o Nordeste. A Caoa está saindo do Vale do Paraíba e indo para Goiás. O oeste do estado e a Alta Paulista estão sendo esvaziados. A gente está perdendo negócio para o Mato Grosso do Sul, que tem uma proposta agressiva no campo tributário. Processadoras de alimentos foram para o Paraná, foram para Santa Catarina. Então, a gente precisa pensar nisso, porque o aumento de tributo está tirando competitividade. E a desigualdade regional, porque o estado de São Paulo é um estado muito rico, porém, está se tornando desigual. Então, você tem uma realidade no Vale do Paraíba, você tem outra no Vale do Ribeira. Mas o senhor pretende mexer no ICMS do estado? Pretendo. De que forma? Pretendo. Reduzindo primeiro para os patamares que nós tínhamos antes da pandemia, onde houve esse aumento brutal.
né, para depois a gente analisar que tipo de incentivo regionalizado a gente vai dar para trazer negócios e investimentos para as áreas mais deprimidas. Candidato, o senhor falou sobre rentabilizar o patrimônio imobiliário do estado de São Paulo, até calculou aí em 130 bilhões de reais que esse patrimônio poderia aí render para o estado. O problema é que o ministro Paulo Guedes falou no início do governo que faria o mesmo com bens federais. Primeiro ele falou 1 trilhão de reais, depois falou 3 trilhões, sem dar detalhes dos números, e a gente sabe que esses imóveis não foram vendidos. Aliás, teve até a polêmica do Palácio Capanema. Então, fica parecendo que, olha, vamos chutar uns números, mas aí no dia a dia, na prática, esses imóveis não são vendidos, não são alugados, os fundos imobiliários não saem do papel. Como o senhor pretende fazer algo aí que o ministro Paulo Guedes não conseguiu? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no Ministério da Infraestrutura. Se você pegar meu discurso no primeiro dia de janeiro no Ministério da Infraestrutura, eu disse que ia transferir ativos para iniciativa privada, ia resolver passivos que eu herdei, ia concluir obras que estavam inacabadas e ia fortalecer as instituições, ou seja, ia buscar o fortalecimento institucional, sobretudo o fortalecimento da regulação, com boas indicações para agências reguladoras, né, para que a gente tivesse uma regulação capaz de dar conta dos desafios que nós tínhamos. Da mesma forma, eu vou trabalhar em São Paulo. Então, eu vou trabalhar essa questão do patrimônio imobiliário que nós temos, e está na casa dos 130 bilhões, 120 e poucos bilhões, dessa forma. Vamos avaliar o que é imprescindível para que o Estado tenha e o que não é imprescindível, o que a gente pode dispor, o que a gente pode abrir mão. A gente agora tem que começar a se questionar o seguinte: o que é melhor? É ter um prédio ou alugar uma laje? Né? Sendo que quando eu alugo um espaço, eu tenho, muitas vezes, a despesa de segurança, a despesa de manutenção por conta daquele condomínio. Então, no final das contas, eu tenho ali um ganho de eficiência, eu tenho uma economia de recursos, eu consigo economizar custeio. Quais são os imóveis que são absolutamente necessários para a pesquisa agropecuária, para que a gente possa revitalizar os nossos institutos de pesquisa, o Instituto Agropecuário, o Instituto Agrotécnico de Campinas, etc. Então, é isso que a gente tem que ver para ver o que a gente pode expor e o que a gente pode rentabilizar por meio de fundo imobiliário. Por que o governo Bolsonaro não fez isso nesses 4 anos com os imóveis que já estão aqui? A gente tem o Palácio dos Correios no Anhangabaú, todo vazio. Teatro Brasileiro de Comédia, que está vazio há anos para restaurado, não se mexeu. Mas a própria Cinemateca meio abandonada. Ou seja, por que não se fez agora e o senhor está dizendo que vai fazer? Eu acho que algumas dificuldades foram enfrentadas, mas vamos pensar no que a gente fez. Vamos pensar essa semana tem leilão de 14 aeroportos, a gente chega a 166 leilões realizados no âmbito do governo federal, com praticamente 900 bilhões de reais contratados. Vamos pensar na privatização da Eletrobras que foi feita. Vamos pensar nos leilões. Está falando no caso de São Paulo, ministro. Sim. Não, tudo bem. Não, ele está colocando os imóveis federais em São Paulo. Inclusive, o Rodrigo Garcia esteve aqui ontem e disse que tem muita dificuldade de vender os imóveis porque tem e de assumir ou de ceder, porque tem uma questão de legislação municipal. Não foi isso que ele disse? Essa questão de legislação se supera com articulação, se supera com entendimento, se supera. A gente precisa entender que a revitalização do centro das cidades é um passo fundamental para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa enfrentar problemas como o da Cracolândia. A revitalização do centro, a revitalização do tecido urbano é fundamental. Então, a gente tem que tratar isso como prioridade, porque isso tem um casamento com outras políticas públicas. Não parece, mas a revitalização do centro casa com a política de assistência social, casa com a política de tratamento dependente químico, casa com a política de segurança pública. E isso é fundamental. Ministro, casa com a política de habitação. Voltando para a questão do ICMS, se tiver uma redução na arrecadação, isso vai impactar diretamente saúde e educação, que tem recursos vinculados. Inclusive as universidades que o senhor acabou nem citando no seu programa de governo. Isso pode comprometer algumas promessas que o senhor fez, né, no programa de governo. Vou citar 2 delas. Uma, na questão da educação, o senhor fala em atender 100% da demanda de creche de 0 a 3 anos. O senhor até fala que no país mais de 75% das crianças estão pobres, né, estão fora das creches. E se a gente pegar os números do Ministério da Educação, o investimento, o repasse aí dos programas voltados para creches estão muito tímidos, né? O Pró-Infância não entregou nem metade das creches prometidas. Então, o senhor dificilmente vai contar com esse apoio federal.
No caso da saúde, a Santa Casas, ontem o governador até reclamou muito aí da falta de repasses, de apoio para manter as Santa Casas aqui no estado. Então, eu queria saber de onde o senhor pretende tirar recursos, de onde o senhor vai cortar para ter recursos aí para financiar a saúde, a educação e também para as universidades, né, que devem ser impactadas diretamente. O senhor não falou nada no seu programa de governo, o que o senhor pretende fazer? Bom, vamos lá. A primeira questão das universidades, eu entendo que São Paulo tem um patrimônio, são 3 grandes universidades, mais a universidade virtual, que prestam um relevante serviço de muito tempo e a gente pretende, no final das contas, tendo uma diminuição uma perda de arrecadação com o ICMS, compensar isso com outras fontes orçamentárias, para que a gente mantenha o estoque de investimento, o estoque de repasse de recursos para essas escolas que prestam um grande serviço. Mais do que isso, eu quero que essas escolas tenham o máximo de autonomia e independência e também que elas possam trabalhar aliadas ao governo na solução de problemas reais. Quais fontes de recurso alternativa que o senhor vai ter? A própria receita orçamentária, a própria receita tributária. Ou seja, na verdade, Mas se o senhor vai reduzir o ICMS, de onde é que vai vir? Mas por que a única receita é o ICMS? Ela é a principal, mas não é a única. É a principal receita de todos os estados do Brasil. Sim, é a principal, não é a única. Né? Por exemplo, quanto que eu posso ganhar com diminuição de custeio, com desmobilização de ativos? O senhor vai aumentar outros, por exemplo, IPVA, o senhor vai aumentar? Não. Na verdade, eu pretendo diminuir. Porque tem algumas coisas no IPVA que é diferente em São Paulo do que em outros estados. Por exemplo, o tempo para isenção de IPVA. São Paulo é um estado que leva 20 anos para isentar os veículos do IPVA, enquanto outros estados estão fazendo isso com 15. E mais do que isso, eu acho que está na hora da gente começar a incentivar os carros elétricos. Vários estados têm programas de diminuição do IPVA para o carro elétrico e aqui em São Paulo a gente ainda não tem. Então, a ideia é mexer no IPVA. Ministro, falando um pouquinho da renovação da concessão da Dutra, né, que tem sido um grande tema da campanha, os seus adversários reforçam muito o fato de que a duplicação da Rio Santos vai se dar primeiro, principalmente no trecho do Rio, em detrimento do trecho de São Paulo. O senhor tem refutado isso, dizendo que o investimento nos 2 trechos, tanto carioca quanto paulista, é o mesmo. Porém, a maior parte da Rio Santos fica no trecho paulista, né? São 57% da Rio Santos dentro de São Paulo contra 42,5% no Rio. Ou seja, isso reforça um certo prejuízo a São Paulo nesse projeto de renovação da concessão. Como o senhor responde a isso? Bom, primeiro, essas críticas realmente elas vêm de quem não entende nada de concessão, de modelagem, né, de rodovia. E elas são bem desarrazoadas. Então, vamos lá. A gente tinha um contrato de concessão da Dutra que era da década de 90. E houve, obviamente, muita pressão para que a gente fizesse a prorrogação do contrato. No entanto, quando você pega um contrato que é da década de 90, você tem o mindset da década de 90. A percepção naquela época de risco Brasil era outra, a forma de encarar esses projetos de concessão eram outras, o projeto é baseado em plano de negócio, baseado em obra e não em prestação de serviço, e a gente viu a oportunidade ali de trazer uma coisa diferente para a Dutra. A Rio Santos não fazia parte da Dutra. A Rio Santos já foi uma sacada. Por quê? A Dutra era Rio de Janeiro e São Paulo, não tinha Rio Santos. A gente percebeu que a Dutra gerava receita, era uma caixa registradora. Então, dentro de uma lógica filé com osso, eu podia jogar a Rio Santos para dentro e a Dutra suportaria esse custo, porque a Rio Santos é deficitária. Quem vai pagar a conta é a Dutra. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o trecho federal da Rio Santos vai até Ubatuba. Então, não é a Rio Santos inteira. Terceiro, a lógica para definir investimento não é a lógica quilométrica, é a lógica da demanda. Qual é o trecho da Dutra mais demandado? O trecho da Rio Santos mais demandado é o trecho do Rio de Janeiro até Angra dos Reis. Por causa do porto. Por causa do turismo, né? Por causa de uma série de questões. Então, esse é o trecho com mais movimento. E quem acompanhou o processo vai ver que a gente propôs no início a duplicação do Rio de Janeiro até Ubatuba. E foi isso que foi levado para a audiência pública. Quem refutou isso? A sociedade. Que entendeu o seguinte, eu não quero pagar este valor de tarifa e entendo que a gente poderia atender, e com razão, atender o trecho do Rio de Janeiro para Angra, prioritariamente com duplicação, e fazer os investimentos em adequação de capacidade até Ubatuba. E quando a gente pega em termos de nível de serviço, isso faz muito sentido. Quando a gente pega a questão da distribuição do investimento,
É uma coincidência, isso não foi pensado, mas são 15 bilhões, são 7,5 no Rio de Janeiro, são 7,5 em São Paulo. Porque São Paulo vai ganhar com a quadruplicação das faixas do Vale do Paraíba, com os investimentos no turismo religioso de Aparecida, com as vias marginais, com os investimentos na chegada em Guarulhos. Só na chegada em Guarulhos é mais de 1 bilhão de investimentos, né, para a gente atacar aquela questão da última Agora, milha. o senhor falou em modelagem e eu queria trazer aqui E tem mais uma coisinha só para concluir, Maria Cristina, perdão, é a diminuição de tarifa, que a gente conseguiu fazer isso tudo reduzindo tarifa e ainda isentando as motocicletas. O senhor está defendendo a modelagem da Dutra, mas eu queria trazer uma outra modelagem aqui à nossa conversa, que é a de Congonhas, né? Congonhas está sendo colocada aí a privatização junto com outros aeroportos. E apareceu uma única proposta. Não tem um problema de modelagem aí? Não, acho que tem mais um problema de cenário. A modelagem é a mesma que foi adotada em todos os aeroportos. De fato, ficou... Como é o último aeroporto e Congonhas é uma caixa registradora, Congonhas está suportando um peso maior, que é a desmobilização ou a transferência para iniciativa privada dos aeroportos do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do Pará. Do contrário, esses aeroportos não teriam condição de ser transferidos para iniciativa privada. Então, a única maneira de fazer isso era transferindo isso para Congonhas suportar esse peso. A segunda questão também é a desmobilização da Infraero. O programa de demissão voluntária da empresa vai ser todo custeado por Congonhas. Então, de fato, o operador de Congonhas assume um ônus grande, né? Isso é modelagem. Sim, mas qual outra alternativa? Não fazer as concessões do aeroporto. Isso foi muito pensado, é isso que eu quero dizer. Né? Então, era a alternativa que nós tínhamos para fazer essa desmobilização para a gente. Veja, a gente pegou uma Infraero que tinha 14 mil funcionários lá atrás, e estamos entregando uma Infraero com 6 mil, tem 2 mil que estão em sessão, a Infraero hoje tem 4 mil. Agora... Então, a gente está nesse processo de enxugamento. E outra coisa, o cenário para a aviação internacional ficou um cenário muito complicado em função da pandemia. Então, as chagas, né, as mazelas, as cicatrizes da pandemia ainda estão sendo sentidas pelo setor aeroportuário. Então, isso, de certa forma... Então, o senhor faria diferença? Faria uma modelagem diferente se tivesse que... Não, absolutamente. Agora, se o senhor Trocaria, for eleito, e tanto é que temos uma proposta. Né? Se tem uma proposta, o leilão vai ser bem sucedido. E o que interessa para nós é a contratação do investimento. O investimento vai ser contratado. O senhor vai pegar também concessões que estão em curso, caso o senhor seja eleito. E uma delas, e muito problemática, é a concessão das linhas de trem da CPTM e da Via Mobilidade. Teve um levantamento recente do G1 que mostrou que só na linha 9 houve 108 falhas registradas ao longo dos 5 primeiros meses desse ano. Quem assiste a televisão em São Paulo de manhã vê um relato diário disso aí, desses problemas que os passageiros têm, dificuldade para entrar no trem, atraso, lentidão, e são concessionárias, são concessões em curso. O senhor pretende rever as concessões? O senhor vai fazer o quê? Porque, em tese, elas poderiam estar sendo multadas, eu acredito. As ocorrências são graves. Qual é a sua proposta para lidar com esse problema que afeta tantos paulistas e paulistanos na região metropolitana? Hoje na região metropolitana nós temos esse problema na linha 8 e na linha 9. Na linha 8 e na linha 9, isso aí. Então a gente tem aí atrasos frequentes. E qual é a solução para isso? É cumprir o contrato. Mas isso significa que você vai multar o concessionário? Significa exatamente isso, que você vai multar, que você vai... Tem uma gradação, né? Você vai advertir, você vai multar e eventualmente você vai até encampar, caducar. Obviamente, a concessionária deve estar enfrentando algumas dificuldades operacionais e ela vai ter que ser estimulada pela via do contrato, pelas ferramentas que você tem no contrato, a passar a cumprir o contrato e prestar um bom serviço. Porque a finalidade da concessão é essa. E se ela não conseguir, ela vai ter que ser afastada via processo de caducidade e nós vamos fazer um novo leilão. Débora, depois Raul. Candidato, sobre a questão das armas aqui no estado, né? No Brasil, o número de pessoas com registro de armas de fogo cresceu quase 500% durante o governo Bolsonaro para colecionador, atirador desportivo e caçador, que são os CACs. A Polícia Civil de São Paulo e o Exército estão apurando o envolvimento de CACs com facção criminosa. A gente teve também nos últimos dias 2 tragédias aqui no estado envolvendo CACs. Um menino de 8 anos matou o cunhado com um tiro acidental em Jacareí. Em Mogi Guaçu, um motorista foi assassinado numa briga de trânsito. E, além disso, um levantamento da Folha de São Paulo diz que metade das armas roubadas nos últimos 5 anos foram roubadas em residências. Então, queria saber do senhor qual é a sua política, se eleito, para combater a violência
envolvendo armas de fogo, considerando o porte legal, né, e as armas irregulares. Veja, a questão das armas de fogo, a gente sempre sofreu com isso, independente da questão da flexibilização para porte e posse, que eu sou favorável, e sou favorável pelo seguinte: eu defendo a liberdade. Eu acho que cada cidadão tem que ter a liberdade de escolha, né, o livre-arbítrio, inclusive para ter uma arma, para ter porte e posse de arma de fogo, dentro dos requisitos que estão sendo estabelecidos na legislação. Agora, o que a gente precisa é de uma política de segurança pública que seja efetiva, né, onde a gente possa fazer o monitoramento georreferenciado de ocorrências, onde a gente amplie o sistema Detecta para todo o estado, para todos os municípios, onde a gente faça um monitoramento de vias, né, onde a gente fortaleça os CONSEGs, fortaleça as guardas civis metropolitanas e a sua interação com a polícia militar, que faz o policiamento ostensivo, e, sobretudo, onde a gente fortaleça a polícia militar e a polícia civil. Nós temos hoje um déficit de efetivo muito grande, um déficit efetivo que cresceu bastante na polícia militar nos últimos anos, ou seja, a população aumentou e o efetivo caiu. Então nós temos um problema, nós não estamos conseguindo segurar as pessoas nas corporações. E o déficit da polícia civil é absolutamente insustentável. E isso é ruim na questão da polícia judiciária, porque tira a sua capacidade de investigação. Por que o déficit é grande? Porque as pessoas não estão ficando. O policial é vocacionado. Quando você faz um concurso para a polícia, o cara que busca um concurso para a polícia é aquele cara vocacionado. Agora, os salários são baixos. São Paulo, por exemplo, é um estado que ainda não adotou o subsídio para a polícia civil, diferentemente de outros estados, né? Nós temos aí falta de mobilidade nas carreiras, né? E falta de um plano de carreira que enxergue a pessoa. Na polícia militar, da mesma forma, os interstícios são mais altos que em outras polícias militares do resto do Brasil. Nós temos um problema de afastamento do local de serviço para o local de moradia. Então, tem muitos policiais que estão servidos e lotados em regiões muito distantes do seu local de residência. Então, isso traz um desgaste, porque no período de folga esse policial está viajando, né? E você tem também a questão da falta de assistência médica, que é um grande pleito hoje, uma grande demanda, e a carência da assistência jurídica. Então, eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas para reforçar os efetivos policiais, para que a gente possa ter mais distritos policiais operando 24 horas. Hoje você tem uma ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar faz um flagrante, ela viaja às vezes 200, 250 quilômetros para a delegacia mais próxima para poder lavrar o boletim de ocorrência. Quando isso acontece, você desmobilizou uma guarnição. E, na verdade, existe, então, um problema na divisão espacial dos distritos policiais, um problema de cobertura. Então, a gente vai resolver isso investindo na polícia, vai resolver isso com efetivo. Candidato, não há nenhuma menção nas 43 páginas aí do seu plano de governo à USP, à Unesp ou à Unicamp. E a gente está conversando aqui sobre a queda na arrecadação de ICMS, que deve acontecer nos próximos anos, que é a maior fonte de renda dessas 3 universidades. E também no seu plano não vi nenhuma menção. É uma promessa antiga, que os governos tucanos não fizeram, nem outros governos. O litoral de São Paulo não tem nenhum campus de universidade estadual, nenhumzinho, apesar das diversas promessas. Então, com queda de arrecadação, as 3 universidades aí ausentes no seu plano, há alguma chance de o senhor levar alguma dessas universidades para o litoral de São Paulo? Com certeza, não só para o litoral de São Paulo, como para o Vale do Ribeira, né? E atender essas populações. De fato, a gente tem queda de arrecadação de ICMS, mas isso não quer dizer que eu vou ter queda de orçamento para as universidades, como eu falei. A gente tem como compensar o que eu vou perder de recurso vinculado via ICMS com outros recursos orçamentários, com outras fontes de receita. Por exemplo, porque no caso o governo federal tem uma relação muito ruim com as universidades federais. Aliás, o presidente Bolsonaro as critica muito. O senhor vai ter uma relação diferente com as universidades públicas? Eu sou uma pessoa que foi criado na universidade pública, né? Me graduei no Instituto Militar de Engenharia, que é uma escola pública, né? Embora seja das Forças Armadas, é uma escola de excelência. Passei lá pelo mestrado também, né? Então tenho todo o apreço pela academia e entendo e vejo a academia como uma fonte de resultado para o Estado. Ou seja, um local, um locus onde eu posso engajar estudantes, professores em projetos que vão ser de muito interesse do Estado. Só fica difícil saber de onde é que vai vir o dinheiro, viu, ministro? Porque o senhor vai reduzir ICMS, vai reduzir IPVA,
Não se vende patrimônio, não se vende ativos imobiliários facilmente. De onde é que vai vir esse dinheiro? Mas se aplica dinheiro com... A gente cria dinheiro com venda de ativo, com participação da iniciativa privada. O ministro Paulo Guedes não conseguiu. Não conseguiu vender nada. Olha, só no Ele chutou 3 trilhões. Gente, deixa eu passar a palavra para a Cristiane. Eu fiz, desculpa, Vera. Não, tá. Eu fiz 80 e poucos leilões de concessão em 3 anos. Não é pouca coisa, num cenário extremamente adverso. Eu reduzi 160 milhões de reais de despesa de custeio no meu ministério em 60 dias. Né? Cortando contratos que eram absolutamente desnecessários. Então aí entra a gestão. Como é que eu vou reduzir, enxugar a máquina, usar o benefício da tecnologia de informação, desmobilizar patrimônio imobiliário para, no final das contas, diminuir custeio e fazer com que esse custeio possa ser empregado naquilo que vai ser importante. E outra coisa, é falso achar que a redução de tributo necessariamente vai levar à perda de arrecadação. Isso é verdade no primeiro momento. No momento seguinte, leva ao aumento da produção e a melhoria da arrecadação pelo crescimento. Ministro, só voltando um pouquinho para a questão da segurança, o senhor falou agora há pouco, né, nesse déficit da Polícia Civil e Militar, a gente está discutindo aí um orçamento apertado, né, com queda de arrecadação. Eu queria saber se o senhor pretende fazer concursos, aumentar o efetivo, enquanto... E também, na área da segurança, um dos temas mais debatidos nessa eleição, por enquanto, é o uso das câmeras, né, nos uniformes aí dos policiais. As evidências mostram uma queda da letalidade, né? No primeiro semestre, a gente teve uma queda de 41% da letalidade policial, que é o menor índice desde 2005. E o senhor é o único candidato, dos principais candidatos, que tem defendido a revisão do uso da câmera. Eu queria entender o porquê, por que o senhor é contra, ou, enfim, quer rever esse uso, e se esses índices, né, esses indicadores aí de queda de letalidade não convenceram o senhor. Só completando, o que o senhor quer rever? Não entendi na Câmara de Segurança. O que eu entendo, Malu? Eu acho que a Câmara de Segurança é um voto... Não queria interromper, mas queria completar. Para mim é um voto de desconfiança para o policial. Eu sou o único que defende a revisão, porque talvez eu seja o único cara que já teve com um fuzil na mão numa situação real de combate. Os outros não tiveram, eu já estive. E eu sei como é importante você ter velocidade na tomada de decisão. Qual é a minha preocupação? Mas o senhor teve como um integrante do Exército, não da polícia. São 2 funções diferentes. O senhor reconhece, né? Reconheço, claro, sem dúvida. É bem diferente ser policial e ser um... Mas na situação de risco, é o ser humano. Aí é o homem. Né? É a pessoa que tem que, em fração de segundo, decidir se engaja ou não, decidir o que faz ou não. Isso pode custar a vida. Não, o Exército é treinado para matar, ministro. É para matar o inimigo. A polícia é para defender a população. É diferente. Você é treinado para se defender. Até porque você está numa missão de paz. O contexto é de defesa. Mas caiu em 46% a letalidade do policial. É uma garantia para o policial, ministro. É isso que eu ia perguntar. O senhor não acha que o bom policial está protegido ao invés de exposto? Eu tenho dúvida. Por isso que a gente está analisando e comparando com o que é feito lá fora, para saber em que medida a gente, de fato, vai proteger o policial e, mais do que isso, a sociedade. Mas se tem dados do antes e depois aqui dentro, qual é o sentido de buscar lá fora? A percepção de segurança do paulista melhorou ou piorou? Mas isso é em todo o Brasil, para qualquer estado que o senhor perguntar. Melhoraram ou pioraram? Mas se o policial é decente, se ele não faz parte de uma milícia, não é bom para ele a câmera? Sim, ninguém pode oferecer uma propina para ele, ninguém pode obrigá-lo a patrulhar um lugar. Você está desconfiando do policial. Não, eu tô falando que ele vai ser protegido de receber qualquer oferta ou uma arbitrariedade de um comando. Mas você vai fazer ele também cair nas armadilhas. Por exemplo, você pode facilmente... Isso, gente, eu não estou inventando isso, não. Isso é minha pesquisa de campo. Mas o senhor conversou com comandantes da ativa aqui de São Paulo sobre isso? Comandantes dos batalhões que aprovam? Eu converso com os policiais que estão na rua. E não tem um lugar que eu vá, que eu não converso com os policiais. Mas o senhor está falando de desconfiar, mas e os abusos? Porque semanalmente, há anos, não é de agora, a gente vê abusos gravados por vídeos, não de câmeras, de vizinhos em favelas, em comunidades, que vêm abusos com gente normal. Ou seja, esses abusos não vão poder ser apurados? Quem disse que não? Outra coisa, a gente não pode partir do pressuposto que a polícia é ruim. A polícia é boa. A polícia, quem está na polícia, veste a farda para nos proteger, para me proteger, para te proteger. Mas eles correm... Deixa eu só concluir. Eles correm risco de vida por nós. Eles estão lá se doando por nós. Eles passam adversidades por nós. Porque eles acreditam em nós. Não, então, o mínimo que a gente pode dar para esse cara é preço.
é cuidado. A gente tem que proteger o policial. Então, assim, eu tenho dúvida se, por exemplo, numa situação real, a Câmara não inibe. Qual é o meu risco? E isso já me foi relatado. Por exemplo, eles são vítimas de isca, que é aquele menor infrator que não vai ser preso, que desmobiliza uma guarnição inteira e ele tem que fazer, de repente, um flagrante, uma ocorrência que não vai dar em nada e aí eu tiro uma guarnição do local. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Outra coisa, a gente tem que pensar... inteligência não entraria aí, não resolveria? Não, isso é uma coisa muito do dia a dia. A gente tem que pensar, por exemplo, na questão da tropa especial. Aquelas tropas que são especializadas na questão do choque, na questão da rota, no combate, por exemplo, nesse enfrentamento do crime organizado. Então, há um desconforto, o policial ele acaba ficando inibido de atuar. E essa inibição é me narrada todos os dias. Então, assim, há um desconforto, sim. Então, vamos rever, vamos reestudar a política. Agora, qual o problema de reestudar? Quando o senhor privilegia as percepções dos policiais com os quais o senhor conversa, em detrimento de estimativas como do Fórum Nacional de Segurança Pública, que tem especialistas, tem cientistas que trabalham com esta questão e que detectaram uma redução de 30% nos homicídios relativamente ao índice nacional, que é de 4%. O senhor não está sendo negacionista? De jeito nenhum. É porque é evidência anedótica, né, ministro? No que em ciência a gente chama de evidência anedótica. Eu conversei com um, conversei com outro. Isso não tem valor estatístico, o senhor que é um matemático. Não, para mim tem valor. Porque assim, eu estou vendo a dor daquele policial que está na rua. Então, o que acontece? Vamos estudar bastante como é feito lá fora, como que a gente pode aprimorar. Veja, eu estou falando em revisar. Ora, não existe política pública que não possa passar por escrutínio, por revisão. Ontem o governador Rodrigo Garcia disse que vai não só ampliar as câmeras nos uniformes, como também colocá-las nas viaturas. O senhor é contra isso também? Não, eu sou a favor de colocar nas viaturas e vou rever como um todo a política de Câmara. Nós vamos fazer o melhor para o policial e para a sociedade, não tenho dúvida disso. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, ministro. A gente tem aqui uma instituição importante no Estado, que é o Instituto Butantan, de 121 anos. E ele foi fundamental na crise da pandemia ao fazer uma parceria com a Sinovac, laboratório chinês, e trazer a vacina, uma das primeiras vacinas para o Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde demorou para fechar o contrato para a compra da Coronavac e o presidente ironizou essa vacina por muito tempo, chamando de vacina do Dória, disse que não tomaria jamais, que não recomendaria para ninguém tomar. Isso, para o estado de São Paulo, pegou mal, porque o Instituto Butantan tem muito valor, é uma instituição da qual os paulistas têm orgulho. O senhor acha que o presidente errou ao estigmatizar o Butantan e ao ironizar e levar na brincadeira um instituto que tem uma sabida contribuição aí para as vacinas no Brasil? Veja, o Instituto Butantan é uma referência, vai continuar sendo e vai ser muito valorizado por mim no meu governo. E na época da pandemia, o governo federal detectou institutos que poderiam ser objeto de investimento e poderiam dar suporte à questão da vacinação. O primeiro deles foi a Fiocruz. E o governo firmou o primeiro contrato para a compra de vacina e desenvolvimento da vacina e transferência de tecnologia em junho de 2020, né, que foi a questão da AstraZeneca. Nesse contrato previa, inclusive, a transferência de tecnologia para que a gente pudesse produzir insumo farmacêutico ativo em território nacional, que era alguma coisa que a gente não fazia já há algum tempo, né? E o Brasil, que sempre foi referência em vacina e vacinação. Houve um investimento pesado na Fundação Oswaldo Cruz, o governo adquiriu as vacinas do Butantan, né, investiu nas vacinas do Butantan, acho que ambas foram importantes. A compra de outros imunizantes também, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que adotou uma estratégia de diversificação de imunizantes. Chegou ao ponto aqui que se a pessoa quisesse, se o cidadão quisesse tomar uma vacina de vírus inativado, ele teria vacina de vírus inativado. Se ele quisesse tomar uma vacina de RNA mensageiro... Não era exatamente querer, né? Era que estava disponível no posto, porque assim é o Sistema Nacional de Imunização. Chegou um ponto que você escolhia. Você escolhia. Você tinha a informação do posto, onde que vacina está sendo aplicada. Bom, é só quem se dispusesse a fazer isso. Você não pode chegar no posto e escolher a vacina que você vai tomar. Os postos municipais é que decidiam qual vacina aplicar, depender do quadro, do número de vacinas ali naquela região. Sim, mas você tinha informação nos postos e aí você podia ver, esse posto está aplicando uma vacina de RNA mensageiro, essa aqui é a vacina de vírus inativado.
A minha mãe, que tem idade, eu disse, mãe, vamos aqui, vamos tomar uma vacina de vírus inativado. Acho que é mais seguro para a senhora. Eu tomei uma vacina de RNA mensageiro. Mas todas essas ironias do presidente ao Butantan e a vacina produzida em conjunto entre o Butantan e a Sinovac, o senhor acha que não tem nada demais? Não, o que eu acho é que o governo investiu mais de 30 bilhões de reais em vacina. Nós temos mais de 80% com esquema primário concluído, né? Nós temos aí, foram adquiridas mais de 500 milhões de doses e o case de vacinação no Brasil é um sucesso. Eu acho que isso é que é importante. A gente não falou de um tema em relação à segurança pública, que é a promiscuidade entre a política e o PCC. A gente falou bastante disso ontem e eu queria falar com o senhor, porque circulou aí nas mídias, nas redes sociais, um vídeo do senhor com o prefeito de Embu das Artes, o Ney Santos, declarando apoio o senhor declarou apoio a ele declarou apoio ao senhor, o senhor declarou apoio à irmã dele, que é candidata a deputada federal pelo seu partido, Republicanos. Acontece que o Ney Santos, ele é suspeito de envolvimento com o PCC, foi cassado, inclusive, ontem pelo TRE, afastou ele do comando da prefeitura por abuso, propaganda eleitoral irregular. E, obviamente, que ele não é o único político em São Paulo que está sob suspeita de envolvimento com o PCC. Mas, dado que o senhor é um crítico dessa promiscuidade, o senhor tem falado muito nisso, isso não constrange o senhor? O senhor não acha que esse tipo de atitude reproduz justamente a promiscuidade que o senhor critica? Não, eu gravei um vídeo com o prefeito de Embu das Artes. Esse mesmo que a gente falou. Exatamente. Então. Prefeito de Embu das Artes. Está lá investido do cargo. Tá lá, e eu estou me dirigindo à população de Embu. Ou seja, eu estou na... uma coisa da outra? Gente, quem tem a competência... sabia que ele tem essas suspeitas? Pois é, mas quem tem a competência para afastar, para julgar, para punir, é a justiça, é o judiciário. E aí a minha preocupação é a população de Embu. Não existe a menor possibilidade de eu compactuar com o crime organizado, pelo contrário, eu vou combater. E acho que está na hora da gente fazer um combate com inteligência, com ação, com estratégia, que parta para cima da asfixia financeira. O crime se tornou muito sofisticado. Então o esquema hoje de refino de droga, o esquema de transporte de droga, o esquema de lavagem de dinheiro é de um primor, é de uma sofisticação muito grande. E qual é o problema? É que se a gente não combater, esse câncer só cresce, ele dá metástase e ele vai se infiltrando realmente nas esferas do poder. A gente tem que combater para não deixar que a sociedade seja corroída pelo narcotráfico. A gente não pode ter um narco-estado, a gente não pode ter uma narco-república. E é um problema muito sério, complexo, difícil de resolver, que vai envolver realmente muita ação de inteligência financeira, né? muito equipamento, muito investimento em tecnologia, muito investimento em efetivo, muito monitoramento de pontos críticos. Né? Se você parar para pensar o tipo de monitoramento que a gente faz em algumas instalações que são entre postos de comércio, é ruim, a gente precisa avançar muito nisso. Ministro, nesse caso que a Malu se referiu, me desculpe, mas esse prefeito, ele se mantém no cargo à custa de liminares há muito tempo. As acusações são de uma gravidade extrema. A associação com o PCC, ela está muito caracterizada nos processos por meio de empresas, por meio de repasses de recursos. O senhor não acha que tem uma certa ingenuidade no fato de o senhor posar e elogiar uma pessoa dessa? Não está faltando para o senhor informação de como funciona a política de São Paulo? Só completando a pergunta da Vera, o senhor cita no programa de governo 500 milhões de reais movimentados por ano pelo crime organizado. O senhor acha possível que se movimente essa quantia de dinheiro sem a conivência de agentes públicos, como o prefeito ou como outros agentes públicos? Como é que o senhor acha que esse dinheiro pode circular sem a conivência? Pois é, por isso que eu entendo que a gente precisa investir muito nessa questão de monitoramento, de inteligência financeira. A gente está se especializando nisso. Acho que a gente está com sistemas... O sistema financeiro brasileiro está ficando cada vez mais avançado. E aí a gente precisa direcionar o esforço, né, e a tecnologia adquirida, né, essas lições aprendidas para combater, de fato, essa movimentação ilícita, para tentar pegar as brechas e coibir o crime. Mas este agente público aí já foi pego por este sistema de inteligência. Eu queria trazer para a política, ministro, para essa questão de se não está faltando para o senhor informação de como funciona a política, porque o senhor parece imaginar
que a política replica a designação técnica do Diário Oficial de um ministério como o Ministério da Infraestrutura. E são universos completamente distintos. Não houve ingenuidade ou falta de informação da sua parte ao fazer aquele vídeo que vai prejudicá-lo, certamente? Olha, como eu falei, eu fiz um vídeo direcionado à população de um município. A população provavelmente sabe que tem um prefeito que é investigado, né? Eu acho que a crítica aí tem que ser dirigida ao judiciário. Que compete ao judiciário tomar. Mas o senhor não tem nada com isso, então? Gente, eu tenho a relação institucional, tem um prefeito que representa uma população, né? E no final das contas eu estou me dirigindo àquela população. Eu estou preocupado com o cidadão de Embu. Essa é a minha preocupação. Eu estou preocupado com a infraestrutura que tem que chegar lá, com a saúde que tem que chegar lá, com a educação que tem que chegar lá. O restante é problema do judiciário, né? Eu acho que compete ao judiciário resolver essa questão. Quer falar? E tem outros casos aí que ocorrem, vocês não citam. Não, citamos ontem, inclusive. Há 50 anos, o Brasil e também São Paulo investe muito mais no transporte individual do que no transporte público. Então, asfalto, desde Juscelino, a ditadura militar até tentou fazer a Transamazônica. Asfalto, querendo me pegar. O Tarcísio do asfalto, Fala mal de tudo, menos de asfalto aqui com ele. Então, asfalto, né? Os militares tentaram fazer a Transamazônica, felizmente não deu certo, mas a gente está falando de asfalto em São Paulo há décadas. Aliás, o malufismo, os mais velhos dos nossos ouvintes devem lembrar que o sonho do Maluf era cobrir os rios de São Paulo com asfalto. Pinheiros, Tietê, teriam ali pistas, ia dar, obviamente, super certo. E a cidade onde o senhor tem o domicílio eleitoral, São José dos Campos, fez inclusive uma ponte estaiada, que é quase o dobro da de São Paulo, numa cidade que tem 800 mil habitantes. Ou seja, numa cidade com pouquíssimo trânsito, vamos fazer asfalto e vamos fazer uma enorme ponte estaiada. Queria saber se isso, aliás, no seu plano de governo fala muito de asfalto, não tem aí um contrassenso com a época que a gente está vivendo. Ou seja, os mais jovens, felizmente, se preocupam com o meio ambiente, com sustentabilidade, com andar de bicicleta, com transporte coletivo. Mas quem lê o seu plano de governo, parece que a gente está nos anos 70. Raul, eu vou me incluir entre os mais jovens, então. Eu também me preocupo com isso. Olha só, eu passei os últimos anos da minha vida captando investimento no exterior e trazendo para o Brasil. Hoje, é notório, fluxos financeiros estão atrelados a padrões ambientais. Se você acompanhar o que eu fiz no Ministério da Infraestrutura, você vai ver que eu fiz acordo, por exemplo, com a agência GIZ da Alemanha para avaliar a repercussão da mudança climática nos projetos de infraestrutura. Nós fizemos acordo com o Climate Bond Initiative para verificar a repercussão de mudança climática nos projetos de infraestrutura. A gente buscou fazer certificação de projetos verdes para, primeiro, facilitar o esforço de licenciamento e, segundo, captar mais investimento acessando outro bolso, o bolso do Green Finance. Nós tivemos a primeira emissão de Green Bonds numa ferrovia concedida nossa, né, que foi uma ferrovia da Rumo. Então, acho que a gente conseguiu avançar bastante nessa questão da sustentabilidade. Eu vejo São Paulo como uma potência verde, eu vejo São Paulo como um estado que pode liderar o processo o mercado de crédito de carbono, pode liderar o processo de transição energética, um Eldorado para o hidrogênio verde, para a amônia verde. Então, a gente tem muito potencial para isso no campo. Então, é uma aposta que nós vamos fazer. Se você acompanhar minhas andanças, você vai ver o seguinte, o quanto eu tenho falado na reativação do transporte hidroviário, que a gente usa 20% da capacidade do Tietê, em algumas intervenções que não são complexas, precisam ser feitas para a gente ampliar o transporte hidroviário, como, por exemplo, o derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava, e tenho falado muito na ampliação do transporte metroferroviário e do transporte ferroviário. Então, já passou da hora da gente ter a ligação por ferrovia, os trens intercidades. Então, tenho batido muito na necessidade da gente fazer o trem Campinas-São Paulo, porque a gente tem tudo para fazer, eu já tenho faixa de domínio liberada, eu tenho superestrutura ferroviária, eu tenho facilidade, ou seja, com aquilo que foi feito na renovação da malha da Rumo, na renovação da malha da MRS, que vai eliminar o conflito ferrovia de passageiros, ferrovia de carga, eu tenho o que eu precisava para baixar o estoque de investimento e tornar o projeto do Trem Intercidades viável. Então, vai ser feito, vai ser uma realidade. Se ele vai puxar, só para concluir, Vera, por favor, se você vai fazer Campinas, São Paulo, você vai levar ele para Americana. Dá para fazer Sorocaba, São José dos Campos. Dá para fazer a perna da Baixada Santista e levar o trem para Santos, utilizando o funicular que está hoje ocioso. Então, dá para fazer
duplicação de Tirapina para Santos, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno de Rio Preto, dá para fazer recuperação do ramal de Colômbia, recuperação do ramal de Panorama, a ligação Mairink-Bauru, Bauru-Corumbá, e por aí vai. A ligação da Malha Sul com São Paulo, né? São Paulo a Sumaré. Então, tem muito espaço para o crescimento do transporte ferroviário em São Paulo, e, obviamente, é um transporte muito sustentável. A gente está vendo as ferrovias renascendo. Tivemos a lei de autorizações no plano federal e vamos repetir a lei de autorizações no governo do estado. Isso vai dar uma primeira ferrovia autorizada aqui no estado, que vai ser de Lençóis Paulista para Pederneiras. Então você vai ver a logística de celulose toda ocorrendo por ferrovia, desde a planta da Bracel lá em Lençóis Paulista até a margem direita do Porto de Santos. Acho que a gente vai avançar muito nisso. Só uma coisa em relação a isso que o senhor citou aí o derrocamento da Nova Vanhandava. É até bom explicar para o ouvinte o que é exatamente. Mas o CIAF mostra que os recursos para essa obra foram retirados e só depois que o senhor saiu do Ministério é que foram restabelecidos. Em relação, por exemplo, a essa questão toda de obras, né? As obras da concessão da malha ferroviária aqui de São Paulo estão atrasadas e 23 projetos que deveriam estar concluídos nem sequer começaram. Como o senhor contrapõe esses dados, meninas? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão das obras ferroviárias, a gente assinou o contrato em 2020 e tem um prazo de 5 anos para que essas obras sejam concluídas. Algumas obras teriam que ter começo agora, teriam que ter começo em 21, 22, 23. A maioria das obras que tinham que ter começo começaram. Há um ajuste que vai ter que ser feito em cronograma em termos de crise, né, dificuldade de aquisição de insumos, algo que já está sendo superado, e há a possibilidade de manutenção dos cronogramas que prevê toda a ampliação da malha até 2025. Então, até 2025, essas obras estarão realizadas, né? É o que está previsto no contrato de concessão. O derrocamento de Pedral de Nova Vanhandava foi uma diretriz nossa, que esse dinheiro esteve, num momento, deslocado para rodovias, e antes de eu sair, eu deixei a diretriz que ele voltasse para a área hidroviária, para que a gente pudesse fazer a licitação do derrocamento. Existia um acerto de projeto com o governo do estado, isso já foi realizado, é um projeto em parceria, um convênio com o governo do estado. Recentemente, o edital de licitação foi publicado e tem alocação do recurso federal para essa obra. Ministro, o seu apelido aí de Tarcisão do asfalto, que o senhor usa muito na campanha, é bastante questionado pelo governo paulista, né? O governo costuma fazer uma comparação dos investimentos do governo federal, do Ministério da Infraestrutura, e dos investimentos próprios aqui no estado. Se a gente pegar os números, só 18 quilômetros de estradas aqui do estado foram duplicadas pelo governo federal. O DENIT investiu no ano passado 44,8 milhões no estado e a estimativa deste ano de investimentos é de 14 milhões. Já o governo paulista fala que investiu 11 bi no maior programa de recuperação e asfaltamento de estradas aqui de São Paulo. Eles falam também que São Paulo passou de quarto para o último colocado na fila de investimentos do DENIT. Queria saber se tem uma dificuldade aí de repasse, de investimentos do governo federal no estado, e como que o senhor responde a essas críticas? Bom, essa crítica é de uma má-fé danada, né? Porque, olha só, diz, a gente duplicou 18 quilômetros só em São Paulo. De fato, nós duplicamos só 18 quilômetros em São Paulo. Qual a extensão da malha federal administrada diretamente em São Paulo? 53 quilômetros. O estado de São Paulo tem 53 quilômetros sob a administração do DENIT hoje. Por quê? Porque a malha rodoviária do estado de São Paulo essencialmente é estadual e a malha federal está praticamente toda concedida. E o que não está concedido está delegado para o próprio estado. Fernão Dias, concedido. Dutra, concedida. Regis Bittencourt, concedida. Então está na mão da iniciativa privada. Você não vai ter orçamento OGU para essas rodovias. Então você tem, se eu somar os segmentos federais que remanescem no estado de São Paulo, são 53 quilômetros. Quem é que vai ser objeto de mais investimento público? O estado de São Paulo ou o estado de Minas Gerais, que tem mais de 6 mil quilômetros de malha, ou o estado do Pará? Agora, no entanto, foi um dos estados que a gente mais trouxe investimento privado. Renovação da concessão da Rumo, 6 bi. Aí a gente fez aqui a renovação da MRS, tem mais de 5 bi. Aí tem o aeroporto de Congonhas, que vai ser licitado agora, 3,5 bi. Dutra, 7,5 bi. Então, no final das contas, a gente está trazendo investimento privado, que é a característica fundamental
da infraestrutura do Estado de São Paulo. Já que o senhor falou em OGU, só esclarecendo para o ouvinte, que é o Orçamento Geral da União, para ficar num dado do orçamento, né, o senhor critica muito no seu programa de governo a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento de Habitação de São Paulo. Agora, o Programa de Habitação Federal, no Orçamento Geral da União do ano passado, teve um corte de 98%, ministro. O que a gente deve esperar do seu programa habitacional? Vai seguir essa linha do Casa Verde e Amarela? Veja, não, a gente vai ser muito mais enfático e muito mais contundente nessa questão da habitação, porque eu entendo que é um dos principais problemas hoje, uma das principais mazelas, é a habitação de interesse social. Nós temos uma quantidade muito grande de moradores de rua e precisamos de um programa que seja muito vigoroso. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: primeiro, o programa Casa Verde e Amarela teve que cuidar de concluir obras inacabadas. Eles herdaram uma quantidade de esqueletos muito grande e foram concluindo. Nós tivemos uma quantidade de entrega de residências muito forte nesses últimos anos, né, de obras que não tinham sido concluídas, e a gente entregou aí mais de 150 mil residências nesses últimos anos. É pouco para o déficit habitacional que o Brasil tem, claro, mas foi um esforço que a gente não pode deixar de perceber o esforço que foi feito nesses 2 anos de combate à pandemia. Isso desorganizou a alocação daquele orçamento discricionário que nós tínhamos. Então, o esforço de enfrentamento à crise foi muito forte. Acho que agora que a emergência sanitária está superada, a gente vai poder direcionar novamente o esforço orçamentário para as políticas públicas que se fazem necessárias. Ministro, o senhor falou das universidades estaduais, quando o Raul perguntou, e o presidente tem esse embate com a universidade, né? Ele acha que são antros comunistas, de formação de esquerdistas e de militância e lavagem cerebral sobre os estudantes. Da mesma forma que ele tem uma visão muito deletéria da cultura. Ele se gaba de ter desmontado a Lei Rouanet, que é um instrumento importante de fomento cultural. O Estado de São Paulo tem os seus próprios mecanismos de fomento, tem uma série de estruturas importantes ligadas à cultura, museus e outras estruturas. Queria saber qual é a sua política para a cultura, se o senhor comunga da visão do presidente de que a cultura é supérflua e de que ela também é um antro de formação de esquerdistas. Eu entendo que a cultura é fundamental. A gente tem um Estado que é uma referência em termos de cultura. A gente tem no Estado de São Paulo uma cultura publicizada. Nós temos algumas OSs que tomam conta de equipamentos que são muito importantes. Acho que é uma forma interessante de fazer essa gestão. No entanto, entendo que a gente tem que ampliar a oferta de espetáculos, o acesso à cultura, o acesso à informação para outras regiões do Estado e fazer com que o paulista tenha mais acesso, porque nós temos mais de 300 bons teatros espalhados pelo Estado. Uma coisa que a gente percebe quando a gente viaja ao interior, que algumas pessoas chegam para nós e mostram assim, puxa vida, a gente queria um espetáculo aqui na nossa cidade. Então eu entendo que com essa forma de gestão publicizada, é fácil fazer com que espetáculos, com que atrações possam realmente viajar por todo o Estado e que as pessoas possam ter acesso a espetáculos, a apresentações musicais. Mas o presidente vetou 2 leis de incentivo à cultura e de fomento da cultura, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Por orientação do Ministério da Economia e por uma questão orçamentária. Então, no final das contas, é isso que esteve na frente desses vetos. O que nós vamos fazer em São Paulo é incentivar muito a questão da cultura. Quando eu falo em revitalização do centro, eu quero que as pessoas andem com tranquilidade no centro, que elas possam ir frequentar as grandes casas de espetáculos que nós temos aqui, o Teatro São Paulo, enfim. A gente quer levar, por exemplo, a explorar muito a questão do rodeio no Estado, que é um patrimônio. Cada rodeio no interior gera no barato, 2.000, 2.500 empregos diretos. Então isso é um patrimônio, precisa ser explorado. Isso aí é geração de receita, isso aí é altamente sustentável, porque o turismo é uma fonte é uma indústria muito limpa, né? E as pessoas estão carentes de espetáculos culturais. São Paulo sempre foi, sempre será uma referência, e a gente quer, eu enxergo, na verdade, a cultura como uma fonte geradora de divisa, como uma fonte geradora de receita. Que bom que o senhor pensa diferente. Agora, então, falando de cultura, né, o IFAM, nos últimos anos, sob o governo Bolsonaro, é chefiado por profissionais de turismo, tem pastores,
Aliás, muita gente que jamais trabalhou com patrimônio histórico está hoje à frente do IPHAN. E apesar das críticas ao IPHAN nos últimos anos, ele acordou dessa hibernação para tombar o ginásio do Ibirapuera, que é um ginásio defasado aí há décadas, com pouquíssimo uso, numa área rica e central de São Paulo, e parecia um casuísmo eleitoral, porque queria se fazer ali uma arena para shows, esportivo, etc., pelo governo Dória. Então a pergunta é, ou seja, apesar desse liberalismo do governo Bolsonaro, parece que as iniciativas, quando vem de um adversário político, elas são aí negadas. Tem o caso do CEAGESP também. Mas eu queria perguntar especificamente do ginásio do Ibirapuera. O que o senhor pretende fazer ali, dado que o restauro, reforma, é aí estimado em mais de 500 milhões de reais? Eu tenho frequentado, tenho ido a alguns eventos no Ibirapuera, vejo que é um equipamento que precisa realmente de um restauro, precisa de investimento, né, para melhorar questões relacionadas à acessibilidade, melhorar questões relacionadas a conforto. E é um grande patrimônio, porque tem um potencial enorme, né, bem localizado, acessível. Então, vai contar com toda a minha prioridade. O senhor pretende privatizar? Porque agora, com esse tombamento feito pelo governo Bolsonaro, vai ser bem mais difícil atrair interessados. Não estudei privatização. Não estudei a privatização. Eu estou estudando investimento mesmo. Esses 500 milhões, teria esse dinheiro para investir no ginásio? Então, veja, todo investimento pode ser feito, às vezes, por etapas, né? Então, a gente tem que ver, até num grande processo de transformação, que etapas a gente pode fazer primeiro para adequar o cronograma de execução de determinados empreendimentos à disponibilidade orçamentária. Candidato, eu recebi inúmeras mensagens de ouvintes aqui da CBN sobre o fato do senhor ser um carioca, né? Se candidatando a um cargo no estado de São Paulo. Transferiu o domicílio eleitoral para São José dos Campos em 2021, inclusive chegou a ser criticado, né, pelo seu hoje candidato a vice, Felício Ramute. E também o fato do senhor nunca ter disputado um cargo eletivo, se o senhor teria condições de governar o maior estado do país. Ou seja, essa é uma resistência que está colocada para o senhor. É que eu estou contrapondo, né? Tanto é a minha posição nas pesquisas eleitorais hoje mostra isso. O que eu vou apresentar? Uma pessoa que se preparou ao longo da vida para desafios, uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que, quando foi contraposta com desafios importantes, teve a capacidade de tirar projetos do papel. Não me parece que o paulista tenha preconceito com quem vem de fora, que é uma visão super preconceituosa, vamos combinar. Mas se a gente for a Bastos, por exemplo, a terra que mais produz ovos no estado de São Paulo, a gente vai ver que essa produção é levada aí por uma colônia japonesa. Ontem eu tive um jantar, por exemplo, no Monte Líbano, e a gente pode ver a força da colônia sírio-libanesa no estado de São Paulo. São Paulo tem 5 milhões de descendentes de italianos, tem 6 milhões de nordestinos. Então, a riqueza, a grandeza do estado de São Paulo foi construída por paulistas e por imigrantes, por pessoas que vieram de fora, ganhar a vida aqui. A grande questão, e me parece que o paulista não está interessado em saber de onde você veio, quer saber para onde nós vamos. Ele quer saber se você tem capacidade de perceber quais são os problemas e resolver esses problemas. Outro dia eu fui numa comunidade, aqui de São Paulo, cidade de São Paulo, fui na Vila Airosa. E aí conheci lá a Dona Yara. Fui na casa dela, fui tomar um café com ela. Vi lá um córrego passando na frente da casa dela. O córrego fedia. O esgoto corre a céu aberto. Quando chove, aquela água enche, né? O córrego enche e invade a casa dela. Tem muito lixo depositado. Não tem iluminação. E a gente está falando da cidade de São Paulo. O que eu vi lá, eu só tinha visto em Porto Príncipe. Então eu vi aquilo na cidade, na capital do estado mais rico do Brasil. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: o que eu tenho? Sensibilidade, porque isso me incomoda. Eu quero resolver o problema. Ministro, tratando essa questão São Paulo, né, versus não São Paulo, de um ponto de vista mais amplo, todas as respostas que o senhor deu aqui, quando confrontado o investimento federal e a realidade de São Paulo, o senhor mais ou menos tomou partido das decisões nacionais. Então, o senhor disse que na questão da Dutra não havia demanda pela pela duplicação da Rio Santos, porque houve uma compensação em quadruplicação. Meu celular também lotou de mensagens de usuários da Rio Santos. Como assim não há demanda pela duplicação? Fico 2, 3, 4 horas na fila na Rio Santos. Então,
uma sensibilidade, para usar um termo do senhor, paulista. No trecho paulista porque a gente da está falando 101. da eleição de São Paulo. Não, sim, mas veja, a gente falou do trecho federal da Rio Santos. Exato. Aí eles estão passando dificuldade, e eu já conheço o problema, no trecho paulista da Rio Santos. Esse vai ser objeto do meu investimento. A gente vai fazer o contorno de Caraguatatuba, a gente vai fazer o contorno de São Sebastião, falou de vai concluir as obras da Tamoios que precisam ser concluídas. Só para concluir, quando o senhor falou de Congonhas, o senhor falou, houve privatização de outros aeroportos, citou o Pará, citou outros, e Congonhas de fato ficou sobrecarregado. Falou do ICMS, louvou a redução do ICMS do combustível e colocou em segundo plano o fato de que isso afeta o repasse para as universidades. Isso não é uma visão muito impregnada de Brasília e pouco voltada para o estado de São Paulo? Porque o eleitor de São Paulo, sim, é verdade, agrega todo mundo, mas todo eleitor de todo o estado é um pouco bairrista. Não, olha só, eu vou trabalhar pelo desenvolvimento de São Paulo, óbvio. Eu vou fazer projetos de metrô saírem do papel. Eu vou cuidar da Dona Yara lá na Vila Airosa. Eu vou fazer o contorno de Guaraguatatuba, eu vou fazer o contorno de São Sebastião, eu vou concluir o Rodanel que ninguém concluiu. Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui e concluir o Rodanel. Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui e fazer o metrô andar. Né? Vai precisar um cara de fora chegar aqui e levar a sério a questão do saneamento básico, a questão da despoluição do Tietê e do Pinheiros, que é mais do que uma questão de bem-estar, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de disponibilidade hídrica. Né? Então é o seguinte, eu estou sensível para os problemas de São Paulo. Quando eu falo da questão da Dutra, por exemplo, hoje, qual vai ser o meu objetivo? Resolver o problema do trecho paulista da 101, resolver o trecho paulista da Rio Santos, ou seja, essa ligação Santos-São Sebastião. Isso vai ser uma prioridade absoluta. Né? Então a gente vai trabalhar naquelas obras que estão pendentes para aliviar justamente o sofrimento dessas pessoas que ficam horas no engarrafamento. Quando a gente fala do modelo que sobrecarregou, mas quando a gente tem o interessado, é importante que a gente entenda como é que é o modelo de concessão. O investimento no aeroporto de Congonhas está garantido. Então você vai ter quase 4 bi de investimentos em Congonhas, você vai ter com 15 competidores, com 3 competidores, com 1 competidor, mas aquela pauta de investimentos vai ser feita. São investimentos que vão trazer conforto, vão trazer segurança, que vão gerar empregos, que vão aumentar a capacidade. Então isso está resolvido, está endereçado. Né? Quando eu falo do ICMS, vai afetar o repasse das universidades? De novo, não. Eu tenho a parcela do recurso vinculado que é afetado num primeiro momento, porque depois a arrecadação do ICMS vai crescer, porque nós vamos gerar atividade econômica. E nós isso parece meio pensamento mágico, não, ministro? Não, claro que não. Agora, não tem mágica nenhuma nisso. Candidato. Isso aí é modelo de taxejo. A gente está falando aqui de relação com o governo federal, mas nós estamos numa eleição em que o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está na liderança. Então, como é que seria a sua relação como governador com o eventual governo Lula tendo que negociar repasse de verba numa situação inversa, né? Porque hoje o senhor é aliado do governo federal, mas pode acontecer o contrário. Qual é a sua posição em relação ao eventual governo Lula nessa negociação Estado-União? Eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque eu confio absolutamente na reeleição do presidente Bolsonaro. Essa é a resposta ensaiada. Fala agora a verdade. Agora dá real. Acredito mesmo. Acredito mesmo. Porque eu estou vendo o presidente Bolsonaro crescer. Eu vou cuidar dos interesses de São Paulo, vou defender os interesses de São Paulo, como eu sempre fiz. Né? Como eu sempre me relacionei no Congresso. Então negocia com o Lula numa boa. Vou negociar, fazer o quê? Mas isso não vai acontecer, não. Mas agora, a pergunta da Débora é sobre... O senhor está há 1 ano aqui com o domicílio eleitoral. Acho que não dá para comparar com japoneses, libaneses ou italianos que estão aqui há 100 anos. Então, para quem se pergunta se o senhor conhece de fato o Estado e se o senhor mora de fato em São José dos Campos, o senhor responde. Olha, conheço bastante já o Estado e estou com uma sensibilidade, uma vontade de resolver o problema que muita gente que passou por aqui não teve. Eu estou entendendo, por exemplo, o esvaziamento do Oeste. Estou entendendo que o Oeste do Estado virou uma terra de presídio, de pobreza e de pedágio. Percebi como os negócios foram embora por causa da a falta de regularização fundiária do Pontal do Paranapanema. Estou sentindo a dor do pequeno agricultor que mora em Dayatuba. Estou sentindo a dor das pessoas que estão com o hospital caindo aos pedaços em Itapetininga. Eu conheço coisas que muito paulista já não conhece. Fui na comunidade do Campo Grande, lá em Campinas. Fui na Vila Airosa aqui. Estou andando nas comunidades, estou andando nos bairros periféricos. Eu tenho sensibilidade e capacidade de realização. Quem apostar nisso não vai se arrepender.
No inquérito que investigou a questão do seu domicílio eleitoral, que já foi concluído e o Ministério Público concluiu que não tem problemas em relação a isso, mas me intrigou porque a investigação está sendo mantida sob sigilo. Então, eu queria saber do senhor o que tem de sigiloso no local onde o senhor mora, nesse processo, e se o senhor concorda com esse sigilo. Não, tem que perguntar para a polícia, que não fui eu que pedi. Ainda em relação. Não. O senhor, o que tem de sigiloso lá? Não tem nada, porque já foram lá 10 vezes, já tiraram foto, já expuseram nossa vida pessoal. Não tem nada de sigiloso. Eu não pedi sigilo. Acho que isso é uma precaução da autoridade que está conduzindo a investigação. Essa investigação já foi concluída. Né, chegar na conclusão que não houve nenhum tipo de mácula nesse processo, que o processo foi absolutamente regular, absolutamente normal. O Ministério Público já mais uma vez está pedindo arquivamento, já é a 4ª vez que esse processo vai ser arquivado. Né? Eu vejo o interesse que o pessoal tem no meu domicílio. Tem coisas bem mais interessantes e palpitantes para serem investigadas e não estão sendo. Deixa eu perguntar. Mas o meu domicílio gerou um interesse danado. Paciência. Assim. A Malu falou em sigilo, ministro. Houve uma auditoria do TCU, a mais recente, que mostrou que o governo federal tem 14 mil obras paradas. Mas a gente viu aí, depois disso, a extinção do cadastro oficial de obras paradas. Tem uma matéria da agência Infra mostrando que ele foi tirado do ar. E aí, com isso, as obras paradas sumiram do radar. O que o senhor acha da retirada desse cadastro do ar? Eu entendo que cada ministério tem o seu monitoramento de obras paradas. Eu sabia de cabeça as obras paradas do Ministério da Infraestrutura e trabalhei para botar todas elas para funcionar. Veja, a gente fez o leilão de uma ferrovia Norte-Sul que estava parada há quantos anos? E foi, assim, pródiga em escândalos de corrupção, né, de desvios de recursos. A gente fez o leilão da ferrovia de integração Oeste-Leste. Muita gente dizia que não era possível. São mas eu estou perguntando sobre transparências, porque esses dados eram públicos e não tão públicos. Olha, eu não sei exatamente o que aconteceu nesse caso. A gente sempre prezou muito pela transparência. No Ministério da Infraestrutura, a gente criou uma secretaria de integridade para cuidar da questão transparência, para cuidar da questão integridade. Foi o primeiro ministério, por exemplo, a começar a exigir isso por portaria, processo seletivo para a escolha de dirigente. E a última etapa desse processo seletivo era justamente a análise de integridade do perfil para saber se não era um perfil de risco. A gente tomou todos os cuidados para evitar, por exemplo, escândalos de corrupção, para evitar desvios de recursos. Várias vezes nós tomamos a iniciativa de fazer denúncias ao Ministério Público, que nós estabelecemos um canal de denúncia seguro, né, que preservava a identidade das pessoas. Criamos um prêmio para estimular as ações de integridade, que é o radar anticorrupção. Então tem um selo mais integridade. Né? Fizemos análise de integridade de dirigentes, atuamos muito na questão da supervisão ministerial, justamente para evitar problemas. E nós conseguimos ser bem-sucedidos nisso. Ministro, eu queria entender por que o senhor decidiu se filiar ao Republicanos e não ao PL, que é o partido do presidente. E se isso tem a ver com a época que o senhor comandava o DENIT, né? Foi feita uma troca, né, na época que o senhor estava lá no DENIT, da diretoria, da cúpula do Ministério dos Transportes, e o PL tinha uma influência muito grande na época no Ministério, né, no DENIT. Tem a ver com essa divergência? Não, no final das contas foi uma razão de ordem muito prática, assim, foi muito pragmático. O que nós tínhamos naquela época? Um certo distanciamento do Republicanos do presidente da República, né, uma certa falta de entendimento, e eu entrei com um elemento aglutinador. Ou seja, eu entendia na época, e conversei isso com o presidente Bolsonaro, e tudo que eu tenho feito em acordo com ele, eu entendia que havia esse distanciamento, que esse distanciamento era ruim, a gente não podia perder uma força política naquele momento. Então vamos trazer essa força para a composição. E como seria feito isso? Eu me filiaria ao Republicanos e o Republicanos fechava a aliança com o presidente no plano nacional imediatamente. Então eu fui para o Republicanos para viabilizar essa aliança. Esse movimento foi bem sucedido, né? Estou muito satisfeito aí com o partido, com o Republicanos, que está me dando aí todo o suporte, né? todo o apoio, e eu acho que foi um movimento que tinha que ser feito naquele momento. Obrigada, ministro, pela entrevista. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a presença da bancada, do ministro Tarcísio Freitas, candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. Amanhã receberemos aqui o candidato do PT, Fernando Haddad, fechando esse ciclo de sabatina ao Globo, Valor e CBN com os principais nomes
na disputa pelo governo de São Paulo. E você pode acompanhar essas entrevistas, a íntegra delas fica disponível no Globoplay, também nos canais do Globo, do Valor e da CBN, no YouTube, no Globoplay, enfim, em todos os lugares para você se informar melhor sobre a eleição. Até amanhã. Sabatina CBN.